e esse é mais um episódio do Nada a Ver Podcast. Roda a vinheta, Juninho. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Nada a Ver Podcast. Meu nome é Alex. Hoje aqui, como sempre, Guilherme comigo. Boa noite a todos. Joseph Santos também, que já não é novidade aqui para nós. É isso aí. E o nosso grande amigo Denis Marques, conhecido também como Jim, né? Mais conhecido como Jim. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, para nós falar muito essa noite. Beleza. Josi, e aí, o que é a polêmica de hoje? O Josi, não sei se o Jim sabe, o Josi é o dono das polêmicas. Eu que sei, né? Rapaz, e ele tem um assunto em aberto aqui que ele não resolve de jeito nenhum, rapaz. Hoje nós vamos pôr isso em limpo. Rapaz, o Jim, ele sempre foi um cara também das polêmicas. Ele é que movimenta meus conhecimentos às vezes, hein? Ele gosta de dar uma passada lá e de repente a gente começa e tudo. Ele passei aqui pra gente trocar um dedo de prosa. E dali a gente começa e vai aprendendo um pouco um com o outro, né, Jim? Oh, graças a Deus. Teoria tem demais. Eu fico muito grato quando eu vou lá. Cada vez que eu vou lá, que a gente conversa, às vezes como uma brincadeira, mas é um grande aprendizado para mim. E o que eu posso também, às vezes, passar para vocês, eu fico muito satisfeito da amizade que a gente tem. Na verdade, às vezes a gente brinca e tudo, mas a gente fala muitas coisas sérias e que acaba que tem grandes relevâncias, assim, pro aprendizado do dia a dia, né? Exatamente, que cada dia é um dia. A gente, muitas das vezes eu passo ali para também, vamos dizer, desestressar, por brincadeira, trabalho, correria. Às vezes chega lá, uma palavra que você escuta talvez seja por brincadeira, mas a gente pega aquilo como uma coisa que acrescenta no dia a dia da gente. Fico muito agradecido. O Jim, ele me conheceu em duas fases, né? A fase anterior, qual que ele sempre costuma falar, não, mas não tem condição com você não. E tudo, mas assim, ele quando a gente tava lá embaixo, a barbearia lá embaixo, ele costumava passar lá, e aí naquela época eu tava com a fé bem firme, consistente, e aí nós conversávamos muito. Naquela época também a fase dele era outra, era meio diferente também. E aí dizendo ele que ele falava assim, rapaz, mas não tem condição, como é que esse rapaz, ele fala com Deus, de Deus assim, com a convicção, ele fala, tem o conhecimento do que ele fala e tal, e ele disse que começava a observar muito. Aí, quando foi um dia eu chamei ele, convidei ele até para ir na igreja lá comigo. Eu não vi né? Eu não fiz, foi ver você, não foi? Você não era pra ver, porque eu fui. Ele disse que tava a 3. Não. Você tava na cadeira. Segundo banco. Você tava numa carreira. E aí tinha a próxima e eu. E aí, moço, ele falou pra mim, não, eu tava lá. Eu falei, velho, eu não vi você lá não. Moço, você tava lá, você tava e tudo. Eu falei, então não era pra ver e tal. Mas ele foi parar lá. E daquele dia pra cá ele mudou muitas coisinhas aí. Ele acabou. Isso foi lá na Assembleia. Na Assembleia, lá, né? Na matriz lá. Na matriz. E aí. Esse dia eu não tava, não, né? Não, não, junto com ele não. Eu fui uma vez lá com ele também. Foi uma vez, não foi? Eu fui uma ou duas vezes, eu acho. Acho que você foi Foi a vez do pastor Ayrton Novaes. Eu acho que foi só essa vez. Né? Aí o Jim. Aí ele foi lá e tal, e aí ele disse que a partir dali, ele disse que falava, rapaz, mas esse menino aí, ele é diferente e tal. E aí a gente sempre conversava muito sobre essas coisas. Eu, na minha época do auge da minha fé, assim, daquela coisa e tal, eu era o cara que eu pregava pra todo mundo, né? Você era desmancha-roda, né? E o Jim, acabou que o Jim, tipo assim, ele disse que, né, gostava muito do que eu falava. Gostava não, eu gosto. Eu gosto de ouvir muitas... Vai lá o que você fala, mesmo com brincadeira, às vezes a gente, igual eu tava dizendo no anterior, a gente pega muita coisa boa dentro de, às vezes, uma brincadeira. Sim, sim. E eu, por exemplo, eu vejo você como, pra mim, foi não vou dizer um exemplo, porque talvez era pra ser isso. Eu melhorei muito como pessoa, melhorei demais como um pai. Então, pra mim, eu falo isso todo dia. Eu agradeço muito aquela
foi por uma brincadeira, mas que serviu para mim como exemplo de seguir a vida e eu melhorei muito. E às vezes quando a gente fala aquilo, a gente fica foi bom para mim, aí eu vejo, foi destrubiando as suas fés, e aí aquilo, a gente fica muito triste também, porque foi bom para mim. Por isso que eu sou grata todo dia, você vê, eu te agradeço todo dia. Na verdade, muitas vezes a gente, para quem tem fé, acredita que as pessoas são usadas de uma certa forma como um instrumento ali de Deus para abençoar as pessoas, ou como um instrumento para poder acabar, igual você falou, numa palavra, numa coisinha aqui, você fala ali, às vezes, tipo assim, no dia a dia, às vezes tem tantas pessoas que tá passando certos problemas ou que tá vivendo certas coisas que a gente nem imagina, e de repente, eu mesmo já tive experiência com você de, tipo assim, você fala assim, eu preciso falar uns negócios pra você, e de repente você fala, mas moço, esse homem ele tem uma bola de cristal, e aí ele vem com aquela envolvência dele, sabe? Olha quem chegou ali. Newton Júnior. Fala, Brunão. E aí, de repente, o que acontece? Ele tem umas coisas aí místicas, sabe? Eu nunca consegui entender, não, mas ele chega lá, de repente ele fala assim, preciso levar uma prosa com o senhor mais tarde. E é rapidão, como é que é esse negócio? Não, quando a gente Uns fala mistérios? quando a gente vai falar de religião, de coisas que tá assim fora do nosso alcance pessoal, é difícil você falar. Então, muitas das vezes, igual eu tô falando, eu que participo de uma linha diferente de vocês, que também é uma espiritualidade. Então, o que acontece? Muitas das vezes, às vezes eu tô sem, por exemplo, normalmente você vê que eu passo lá os dias que eu vou trabalhar, que é na segunda-feira. E às vezes eu fico muito tenso, eu preciso me distrair daquilo um pouco para me poder saber como lidar com a situação lá, que é uma coisa diferente. Aí eu passo lá, às vezes eu te ouvo, escuto alguma coisa que você fala, nós vamos na parte de brincadeira e eu acabo tirando alguma coisa daquilo ali. Sempre eu passo, você pode observar, sempre na segunda. E é bom, os papos sempre descontraídos. A gente conversa sobre política, conversa sobre futebol, você vai de acordo com as atualidades, né? Exatamente, é a área que eu mais gosto de falar. Mas porque eu tenho mais conhecimento, né? Coisa que você não tem conhecimento suficiente, eu falo pouco. Igual eu tava te falando naquela hora, o Dinho ele tem um histórico muito grande aí no futebol de Mineiros. Ele sempre foi um cara que, na verdade, se for bem observar, é um cara que eu acho que deveria até, tipo assim, você falou pra mim que tem vários troféus que vocês fizeram, né, tipo de campeonatos e campeonatos que disputaram em Mineiros, não foi? Eu sou nascido aqui na região do Cedro, e eu morei ali até os 6 para 7 anos, aí meu pai teve uma herança de umas terras lá na região do Buracão, e a gente mudou pra lá muito novo. E eu fiquei lá até meus 16 anos. Eu morando em fazenda e o serviço tudo era braçal, bruto, não tinha... A gente via gente quando ia lá. Aqui a gente ficava era um ano sem vir aqui em Mineiro. Um ano? Já fiquei. Você tá doido. Já fiquei. Eu fui, só pra vocês entenderem, eu fui registrar com 16 anos de idade. Nossa. Com 16 anos. Foi quando eu vim estudar. Eu ia estudar com 16. Estudava lá na fazenda, né? Mas não precisava de registro, de nada, não tinha boletim, não tinha nada. A dona Aurora também falou que na época o povo, tipo assim, não era muito... O povo não ligava muito pra tirar registro logo que nascia, não, pra registrar e... Era mais burocrático. Não tinha necessidade, porque quase não vinha não tinha na tanta rua, preocupação, né? Incrível que pareça, trocou meu nome. Sério? Mesmo? Era meu nome, eu chamava Demis. Demis? Demis, com um M. Demis. Aí quando fui fazer o registro, na época o pessoal do cartório, que era Chiquinha, ela pôs Denis, falou que assim ficava melhor. Acabou E de assim ficou. Só... Ficou top. E assim ficou, simples assim. Mas e o Marques? Denis Marques? Não, isso aí é apelido de... Mas ficou bom, ficou diferenciado o nome. Mas o meu diferente. nome é só Denis.
Denis Marques. Denis Marques é porque tinha um cara que jogava no Palmeiras, Rafael Marques, os caras ficavam falando que eu parecia o jeito de jogar. E o Dinho é palmeirense roxo. Sou. Aí você vê que ele tá até com a camisa meio verde e branca ali, estilo. Eu conheço um palmeirense também que veste a camisa se deixar todo dia, o Zé Martins. Ele gosta também do Palmeiras. O Zé Babão? É. Zé Babão. Zé Babão Ele não gosta que chame ele de Zé Babão, não. Não. Ele é torcedor mesmo. Ele aí tem muitos anos que eu conheço ele e ele já torce no Palmeiras desde quando eu conheci ele. E ele falando essa questão do antigamente, rapaz, a dona Aurora contando sempre pra nós aqui também. Coisa que você fica abismado. Né? Hoje parece que você fala assim, você fica... Tudo natural. E hoje não é longe, né? Se pensar daqui no Buracão não é tão longe assim. Não, né? é longe. Só que naquela pra ficar um época, ano sem vir na cidade. Só que naquela época era mais difícil, que não tinha... Não tinha tanto carro assim. Não tinha automóvel, nós não tinha. Aí pra gente pegar o ônibus pra vir, tinha que vir cá pra... Hoje eles falam Mirtolândia. A gente tinha que andar uns 7 quilômetros de serra e mato ali pra chegar lá, atravessando os rios. Aí era meio difícil. Então a gente também era meio meninão, os pais não deixavam. Aí eles falavam que não podia ir, você não... Mas os pais vinham na rua? Meu pai vinha, fazer comprar alguma coisa, né? Aí na Portelândia a gente ia a cavalo também, voltava. Mas era bem mais perto. Era mais próximo ali. Agora, pra cidade aqui, tinha vez que ficava quase um ano sem vir. Só trabalhando. Só trabalhando. Mas aí quando vinha na cidade tava cheio de dinheiro. Que dinheiro? Só trabalhava. Por exemplo, tava falando pra ele ali, ó, chuteira, por exemplo, que eu gostava de jogar bola, eu comprei minha primeira chuteira com 17 anos. Jogava era descalço, era de chute, essas coisas aí. Chuteira mesmo, eu fui comprar, eu já tinha 17 anos. Eu comprei pra mim. E como é que você jogava lá vocês formavam time lá na roça? Porque aí a gente estudava lá numa escolinha que tinha lá no Buracão. Aí a professora fez uma iniciativa lá. Via aquele monte de menino, tudo gurizão sem dizer nada. Tinha aqueles recreiozinhos que a aula lá, nós entrava 9 horas e saía 5 da tarde. Ficava o dia inteiro, né? O dia inteiro pra lá. E nós só chegava lá 9 porque nós morávamos 5 quilômetros de lá de distância. Não dava pra chegar Não dava. Aí nós saía lá de casa 7h30, 8 horas. Né, cara? Maiava na perna naquela serra lá até chegar lá. Aí de ali a gente ficava até 5 horas. E olha que vinha e chuva. Quando tava chovendo, período de chuva. Naquela época chovia mais do que hoje. Você vinha molhando, tinha que largar os livros pra trás, atravessar aquelas grotas. Nossa. Nadando aquilo e vir embora. Era um sacrifício só, né? E sua paixão pelo futebol? Como é que você começou? Começou porque meu tio gostava, meu pai gostava. Aí naquela época tinha Aí meu pai comprou um rádio na Copa de 78. Aí eles lá assistiram o jogo lá debaixo de uma árvore que tinha assim de frente de casa. E aí eu, escutando eles falando, era Rivelino, era Nelinho, Zico e não sei o quê. E aí a notícia que os caras eram muito bons. Aí pelo rádio a gente queria fazer igual os caras faziam. Diz que os caras fazem isso, faz aquilo. Aí fazia bola de meia, de pano, aquelas bolas de pano. Ficava chutando, fazendo golzinho lá no curral e assim foi se fazendo. Aí lá na região minha, lá do Buracão também, tinha um campo. Aí começamos a subir, já meu pai já deixava a gente ir. Começamos a treinar lá e começamos a jogar e parar aqui. E eu lembro, não sei se você lembra, antigamente tinha muitos torneios aqui mineiros, porque eu acho que naquela época eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Eu lembro que tinha um auge aqui de futebol aqui, que tinha, eu sei que um time que o pessoal falava pra caramba era Cachaçamba. E eu sei que tinha galera, ia tocar Tinha torcida organizada, né? A galera ficava tocando pandeiro, o capoeira ali era do 12 ali, tudo. Você era daquela época ali? Eu sou. Aí o que aconteceu? Aí eu vou lá Aí tava o Luiz Pereira ali, ó, que morava pra baixo da casa dele aí. O Luiz já tinha vindo antes de nós, já brincava no time da pracinha. Aí eles treinavam lá no MEC, Pradinho treinava eles. E eu tinha acabado de chegar da roça, brincava lá, né? Mas lá nós já jogava lá. Aí o Luiz
chamou, eu fui pra ver o Luiz treinar lá, meu primo. E aí que eles moravam lá na minha casa, ali na Rua 7. E eu fui pra ver, nem tinha chuteira, não tinha nada. Chegou lá, incrível do destino, faltando um. Faltou um. Aí o cara pegou, "Ô, você não entra aqui não pra inteirar aqui?" Aí não tinha o cara, não, tem um chuteiro aqui. Pegou o número você causa, foi 39, 38, qualquer um. Falei, não, então vem cá que tem um aqui. Ela ficou meio grande no pé, uma 39. E eu entrei pra completar. Pra cobrir a- Aí nem não era na minha posição que eu sempre brincava lá. Aí ele falou, que posição que você joga? Eu falei, não, entra de lateral, né, até o fulano chegar. E eu entrei pra inteirar. Comecei a brincar um pouquinho ali, ele não me tirou, o cara chegou, ele já pegou e mudou de lugar. Pois eu, onde eu falei que brincava, que era ali de volante, zagueiro. Aí, quando o dia falou, amanhã você pode voltar? Ó. Eu falei, posso. Aí no outro dia eu fui, aí já me deram a chuteira, eu já comecei a treinar ali junto. E dali já entormei, já fui no seguinte, os caras já chamou eu pra jogar um campeonatinho que ia ter já lá no Santos, eu já fui. E no Santos tinha muito campeonato também. Tinha lá, o Santos tinha um time até bom lá. Aí o Vilmarzão jogava no time do Quebradeiro, aí o Vilmar me chamou pra ir ver eles jogar. Chegou lá, aconteceu a mesma coisa. Naquela época não é igual hoje, você fazia inscrição, tinha que ter carteira. Não, você assinava na hora lá, no barranco lá. Aí já me pôs pra jogar lá e já lá pra cá. Aí já fui jogar nos times tudo aí da cidade. Aí, E os por campeonatos sorte, aconteciam mais aonde? Assim, era no no MEC, Capoeira, na época de campo de terra, tinha o Capoeira, o Machadão, o Machadão. o Aeroporto, Formigão. Como é que era um que tinha ali perto pra trás do fora, ali pra aquela região ali? Como é que era o nome? Ali é o Polivalente. Não, ali Só que aí tinha um pequeno que era Braquiara. Era o mas, Braquiara, mas ali já era mais de society. Ah, sim. Ali já não era o campo Mas a molecada grande. brincava Não. ali também. Era. Mas aí aí já comecei a jogar no meio dos caras aí. E por sorte do destino, não sei. Você também fiz por merecer. E comecei a jogar sempre nos times melhor. Aí fui jogar pro time do Banana, que era o time do Cedro. A gente começou a ganhar uns campeonatos pelo aquele time. Eu ganhei 2 pelo time do Banana e 2 pelo time do Cedro. Aí o Caixa Samba veio e me contratou. Foi assim que iniciou. E rolava um dinheiro nessa época? Do Caixa Samba não. Agora quando eu joguei no time do Banana, da Boa Vista, da Comiva, do Mineirinhas, me pagou. E era um dinheiro bom? Dava um dinheiro bom? Não, a Boa Vista foi o que me pagou melhor. Boa Vista me pagava um salário. Um salário. Uhum, Pagar por mês? por mês. Aí a gente fazia o contrato de 1 ano. Tinha muito campeonato, né? O que foi, será que deu uma parada? Parece, tipo, daquela época do Caixa Samba, que tinha aqueles campeonatos aí. Eu lembro que o auge foi naquela época. Depois parece que deu uma parada. Mas Tentaram voltar agora pouco tempo atrás com o futebol aí, parece, mas... os tempos diferentes. Cada 4, 5 anos que vem diferente. Por exemplo, muda político, muda as pessoas que lidar com isso. Por exemplo, naquela época que você está dizendo aí, era um pessoal que mexe com a parte de esporte do município. É umas pessoas. Quando vem outro candidato, aquelas outras pessoas já não é mais aqui. Fica 100% dependendo da política e do interesse de alguns... Muda a diretoria toda vez que muda O futebol amador, ele é bancado pelo poder. E o que aconteceu com o MEC? O que aconteceu com o MEC, que também parece que você não vê falar mais em MEC. O MEC também teve seus estágios. Mesma coisa que eu tô dizendo. Parou que você não vê falar em MEC porque mais. o Mineiro também dependia do poder público. O Mineiro toda a vida, ele nunca... Os antepassados que foram da minha época que eu treinava lá, que era bem lá nos anos 85, 87, por aí. Então as pessoas que mexiam naquela época nunca preparou a equipe para um futuro. Sempre era aquela momentânea. Vamos jogar agora e junta 10 aqui e pronto. A cabeça das pessoas era diferente de hoje. E o tempo foi passando, foi mudando, foi profissionalizando as pessoas demais. O menino não está preparado para isso. Quando ele chegou num nível que ele não teve jeito mesmo, ele acabou praticamente. Aí veio outras
pessoa, alavancou ele do zero praticamente, que foi esses pessoal do Ferrari aí. Subiu o time pra primeira divisão. Pôs o time na mão do... Parece que foi, não lembro se foi o Hernando Orsi, pegou. Um deles aí, eu não lembro direito. Sei que daí também teve um prosseguimento bem longe. O Mineiro ficou praticamente uns 5, 6 anos assim no topo mesmo. Pois é. Só que aí o futebol, cada dia de grau que você passa, ele vai encarecendo. Ele vai ficando caro pra você. Igual tá falando, um cara que ganha um salário vai passar pra 5. Quem ganha 5 vai pra 10. Aí se você não tiver estrutura e organização, você não consegue. Oh, esse negócio você falando que geralmente vai modificando, vai encarecendo e tudo. Eu quase não acompanho tanto futebol, mas outro dia eu tava vendo, parece que o Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro, parece, não foi? Comprou 90% de ação do Cruzeiro. E é muito dinheiro, hein? Não achei, não. Foi quanto? Tipo, 400 milhões, não foi? 400 milhões. Comprar 400 milhões do Cruzeiro. 90% do Cruzeiro. Ele era uma associação e aí agora vai ser... Só que aí ele tem que assumir as dívidas do Cruzeiro. Não foi só esses 400. Que tinha uma dívida altíssima, né? Em torno aí de 1,5 bilhão. Nossa, a gente vê assim, você imagina que um Então time... no final ele saiu por quase 2 bilhões. Na verdade vai ser. Só que aí essas outras contas que são programadas, de pagar com... É longo prazo. Né? Agora parece que os 400 mil é tal, x. Assim que eu venho acompanhando. Mas aí você vai fazer uma análise. Se ele comprou o Cruzeiro por 400 milhões, aí você vê uma multa de um jogador desses aí de 600 milhões, mais caro do que o time do Cruzeiro? Né? Por isso que eu tô falando. Por exemplo, o Vinícius Júnior do Real Madrid tá com uma multa dessa. Se alguém quiser, é 600 milhões não sei se é de reais, nem se de que dinheiro que... Nem que tu acha que não é reais, não, é de dólar. Aí sim. Aí como é que, então, tá mais caro que um clube? Aí ficou mais caro. Com que muito... clube. Mesmo com a dívida ficou mais tem caro. de CT, de alto poder hoje no mercado do futebol, o Cruzeiro, é porque entrou numas dívidas sem controle aí, mas ele tem estrutura pesada. Eu achei que deveria ser mais, hein? Certo, é por conta desse valor da dívida que era alto. Porque 1,5 bilhão também, né? Até porque se o time tivesse bom, nem tinha sentido vender o time, né? Aí acaba que os caras também... Pois é, mas será que não foi uma decisão para reduzir um pouco a questão dos sócios? Pois é, o que eu imaginei, porque na verdade eu ouvi falar que pra fora, os times pra fora aí, a maioria é time privado, é como uma empresa. O cara vai lá, tem um empreendedor brasileiro aqui que chama Augusto. Esqueci, deu um branco agora. O cara tinha time lá nos Estados Unidos afora, time fudido. E pra fora tem muito esse negócio de, tipo assim, o time de futebol é de um cara exclusivo. Mas É igual a gente tava falando ali, se você for para pensar um salário para cada jogador, se vamos dizer assim, pode ser que tinha gente lá que ganhava mais, assim, ou era todo mundo ganhava mesmo tempo? Não. Salário de futebol é negócio, é igual Então, negócio. cara, você pensa, um tanto de gente desse ganhando Por dinheiro. exemplo, nós somos 5 aqui. Se nós formos uma equipe, meu combinamento é um, dele é outro, seu Salário é outro. cada um é combinado à parte, né? Isso parece até injusto, né? Porque se você for analisar assim, tipo, tá todo mundo no mesmo time, o propósito é o mesmo, que é o quê? Ganhar e tudo. Só que aí, às vezes, tem um que ganha mais. E uma das coisas que eu acho mais injusta, às vezes, se você for ver no futebol, é porque, às vezes, o meio de campo, ele trabalha ali articulando, passando a bola certinho, armando o jogo, mas parece que, pra galera, o cara é o que faz gol, né? Um atacante. Parece que é o cara que faz o gol. Não é, eu tô enganado. Parece que Não tá não. O futebol, ele tem esse... Ele não tem O meio campo parece que nunca se destaca bem, né? Ele Sempre não tem parece que a é o zaga e Neymar, mas a bola sempre vai no pé do cara porque alguém geralmente articula pra jogar. Aí o cara tem o valor mais alto, geralmente ele recebe mais alto, o valor de contrato dele é tudo mais alto. Tem E o a meio de carga campo dele e o de zagueiro, fama que ele tem já, que carrega o meio nas de costas. campo e o zagueiro que tá lá pra segurar a bronca também, o meio de campo tá articulando, e o zagueiro, que nem disse, passou pra ir pro rumo do gol, é o cara que faz a diferença muitas vezes ali.
É uns caras que, tipo assim, você não vê, porque... Mas o zagueiro também destaca bem, você entendeu? O meio de campo ali é que é mais difícil, mas o ataque Mas e a zaga... o futebol, ele não tem ele não é justo, ele não é justiça, por exemplo. Você jogar bem, você teria que ganhar o jogo. Não é assim. Não funciona assim. Às vezes seu time jogou muito melhor do que o meu e eu com a bola isolada ganho o jogo. Você vai, ganha o... Você às vezes foi o cara que mais correu em campo, que esforçou, que fez por onde sua equipe prevalecer aquela vontade sua. Às vezes um colega seu que não fez, nem pegou na bola, a bola vem nele e ele faz o gol. Aí fez o gol, esse Ninguém foi o que salvou o salvou todo time, mundo. Ninguém acabou. vai nem tocar no seu nome. Pois Você é. correu 200 lá. Muitas das vezes, por exemplo, não lembro a data certinha aqui. Aquele Henrique jogou no Fluminense e foi um dos artilheiros do campeonato brasileiro. Parece que 18, 17 gols, uma coisa assim. Você sabe quantos gols ele marcou de pênalti? 13. Que isso, aí? 13. Só que ele nunca errou um pênalti, aquele cara. Lá no Fluminense, ele não errou. 13 gols de pênalti no campeonato. De um total de Sabe 16? ele era o central. Mas sabe quantos pênaltis ele ganhou? Ah, Todos os outros caras ganhavam os pênaltis. Bola batia numa, mas quem batia era ele. Cobrava era ele. E ele foi o artilheiro, ganhou medalha, ganhou bônus, ganhou dinheiro, foi pro exterior, tá pra lá até hoje, não sei onde ele tá. E quem jogou na zaga com ele lá, que ficava sujando o calção, deve estar, já acabou trabalhando de ajudante por aí. o trem é injusto demais, né? Futebol, infelizmente, é assim. Você tem que ter muito contato com o empresário tem contato com a mídia faz o Precisa dos atleta. padrinhos. A mídia faz o atleta. Se eu faço uma jogada, vamos dizer, normal ou bem antinormal, que às vezes acontece, o cara fala, o Batata fez não deu baneno, cara, mas se foi eu, cara, nossa, ele desmontou o cara, arrebentou, que é isso? É um monstro, é uma coisa de outro mundo. Só que as pessoas acreditam. Felizmente é assim. Pode olhar aí, ó. Você vê o Neymar. Neymar tem um poderio de uma habilidade fora do sério. Mas a mídia trata o Neymar acima do que o Neymar é. Vocês podem observar. O que o Neymar faz é tudo diferente para ambos lados. Tanto para jogar com a atitude dele. Se ele também falar que eu bato na cabeça, vocês também já falam que ele fez o maior escândalo do mundo. Eles levam ele lá em cima, mas também tentam pôr ele lá embaixo. Pô, falava que o Galvão Bueno é que puxava muito saco dele, né? Mas não é só o Galvão, não. É todo mundo, a mídia inteira. O cara tá muito rico. Os empresários vai nas emissoras aí, cara, e põe alguma coisa aí. Isso aí ninguém tem prova, não pode falar, mas existe. É outro que daqui uns dias compra um time de futebol também. Eu acho que vai Tem comprar. dinheiro demais, deve ter E dinheiro eu acho que vai sobrar o Santos E pra ele ele. tá um jogando dia. ainda, o Neymar? Joga. Joga? E quebrou o pé, né, parece? E já tá recuperado. Ele já vai jogar agora na Champions League. Pois é. O problema do Neymar é fora de campo. E aquilo tá interferindo nele dentro, porque ele não consegue concentrar, não consegue se preparar direito. E aí tá começando a dar lesão demais nele. Você vê que ele era difícil machucar. Então, como ele não tá muito preparado. Até porque ele machucava antes de machucar, né? Ele já caía antes de pegar ele. Então agora ele tá caindo de verdade. E aí isso tá atrapalhando ele. Agora, falar que ele é ruim de bola, ele não é ruim de bola. Eu particularmente, acho ele muito bom de bola. Só que eu acho que a mídia põe ele acima do que ele pode ser. Isso atrapalhou ele ser melhor. Se eles tratarem ele dentro da normalidade, eu falo pra você que nós estava muito bem, porque ele é muito bom. Pois é. Neymar. O Neymar, ele é estilo Ronalducho, né? O Ronaldo Fenômeno, né? Tipo assim, o Ronaldo ficou muito tempo no mercado do futebol aí também, mas quando desabou também, já não... Mas aquele cara, por isso que ele pegou o nome de Fenômeno, aquele cara tem uma... Eu tô lendo aqui, ó, antes de vocês continuarem, eu tô vendo os comentários aqui, ó. A Mirella tá falando aqui, ó. Palmeiras não tem mundial. E um hashtag aqui, fora Bolsonaro.
Ela? Aonde, Max? Ela que tá te colocou, atiçando aqui, ó. Ó o buracão, e sim. Gente, obrigado a vocês que tá participando do chat aí. Isso é porque é minha filha, hein? Você tá. Ó, falar em Bolsonaro. Ixi. Olha porque você falou isso. Eu tava falando de política, é uma das coisas aí que você domina também, né? Tem acompanhado. Não. Eu falo, bicho, é porque eu lembro dos amigos, rapaz. Bruto. Esse cara é problema. Falar igual o Josimar é problema. Aí, o que você fala? De? Eu falo, o que você fala da atualidade do Brasil aí em relação à política? E esse ano aí, o que você Não, me fala? vamos falar de uma coisa melhor. Vamos falar Ah. assim, o que você acha dessa política que tá vindo aí? Ué, A 2022. Vindor? Olha, eu não sou muito do assunto não, sabe? Mas Eu também não, mas falo eu pouco de vejo, política. sabe? Mas eu escuto, eu vejo, eu leio alguma coisa. Por exemplo, aqui dentro da minha cidade, eu nunca... Já houve convite pra mim. Já uma vez eu filiei num partido, mas não fui. Não tive coragem de ir. Então eu manifesto muito pouco de política aqui na minha cidade. Eu já tive oportunidade de ter participado, mas eu nunca Mas você tem um fui. posicionamento, assim. Tem. Nunca fui, mas assim, como quando é no caso de governador estadual, federa a presidência, aí eu uso manifestar Sua opinião minha mais. opinião, porque tem uma coisa mais longe da gente, e a gente aqui igual agora a cidade tá grande, mas aí uns 20 anos atrás aí todo mundo conhecia quase todo mundo, então eu nunca gostei muito de querer me... O povo era muito perseguidor, né? Antigamente eu falo pra você que era essa questão política, assim, de pessoas partidárias, era pior, parece, né? Pior, a política ela chega a ser pior do que o futebol. Você vê que o futebol é tão difícil, mas ainda muito ainda leva na brincadeira. Agora a política não, as pessoas que são políticos mesmo, ele não aceita a sua outra opinião. E ele tá sendo uma política. Como que mas você tá politicando, diz que nós é democracia e eu não aceito a sua opinião? E quer impor a sua sobre a minha. E aí eu imponho a sua. Não é, então por isso que eu não gosto muito assim, por causa disso. Porque tem eu muito tenho isso minha mesmo. opinião, você tem a sua, ele tem a dele. Cada um tem um ponto de vista de ver. Eu acho que pra falar desse tipo de assunto tem que falar igual o Malafaia falou uma vez. Você tem que discutir opiniões, né? Não Exatamente. É ideias, né? Não Ah, é levar pro lado pessoal, vamos dizer assim. Né? por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu nem venho acompanhando, vendo aí desde o início da campanha passada. Por brincadeira, a gente vai lá e assim a gente conheceu os candidatos pelos Face aqui, ó. Pela rede. Aí o Batata tava junto. Batata e o Pedrinho e eu, e sei mais que acho que era o Serginho, né? É. O Serginho. A gente viu e do destino falei esse que vai ganhar. Que era o Bolsonaro. Ele não concordou, ele deu muito de exemplo que o Bolsonaro não ganharia. Porque disse que ele era aquilo outro, igual todo mundo fala. E muitas coisas ele é mesmo. Mas no momento a gente falou. Isso foi antes da campanha passada. Da passada que ele ganhou. Foi na campanha passada. Aí a gente já falou, não, vai ganhar. Mas falou assim porque a gente estava tão cansado de ver notícias ruins o tempo inteiro da política. Por exemplo, eu que tenho filho, neto, eu gostaria de ver um dia... Eu não tive essa oportunidade de ver meus filhos, meus netos que já vêm chegando e se Deus quiser vai ter mais. A gente vê eles num mundo melhor do que eu tive. Por que eu vi aí? É presidente sendo caçado, é político, corrupção dia e noite sem parar. Todo dia, toda hora havia isso. Então o que isso aí vem matando nós? Ah, mas fulano fez isso, mas é bom. Como é que como é que eu vou achar que uma pessoa faz o que me prejudica o futuro dos meus filhos, dos meus netos, da humanidade em si, do que afeta no outros também. Sim. E eu vou achar que está tudo certo porque foi bom, talvez para mim, pessoal? Não, eu gostaria que esses desvios que eles fazem aí, ó, ele só não mata a esperança, não, ele mata no geral, ele mata uma infraestrutura de uma cidade, de que você poderia ter uma ponte melhor, você poderia ter uma rodovia melhor, que você ia diminuir um acidente,
você ter uma educação de outro nível para nós poder concorrer com o dia que você fosse para o mercado de trabalho. Como é que nós vai? Nós não tem nada disso, por quê? Porque a pessoa desviou, mas ele foi bom. Mas como que é bom? Tem muito isso, né? De falar assim, mas pra mim ele foi bom. Pois é, e aí eu não gostaria de ter um bom pra mim e ruim pro resto. Pra mim, não serve. Então, assim que eu penso. Então, como aí, quando eu penso assim, com as pessoas, aí eu fico quieto. Mas você não acha que a sociedade, de uma certa forma, ela também não colabora muito para essa corrupção, não? Exatamente, o que eu tô falando. Quando você põe ele lá, você tá colaborando. Ué. Por exemplo, se você vive num país onde esse país ele é democrático, então, em regra, você vai pensar de que a democracia é a opinião da maioria, é o direito da voz do povo. E aí essas pessoas que são eleitas, elas são eleitas democraticamente, ou seja, elas que essa representação delas vai vir através do voto, e o voto, independente da sua classe social, de qualquer crença, ou qualquer raça, ou cor, qualquer coisa, o seu voto ele é único. Então, seja pobre ou seja rico, seja bobo ou inteligente, é um só. E aí, acaba que quando um cara é eleito democraticamente, e esse cara, por mais ruim que ele seja, deve-se entender de que o povo colaborou para isso. E quando a gente fala em corrupção, a gente vê que existe a corrupção desde uma venda de um saco de cimento que doa na época aí de campanhas municipais, até mesmo no âmbito federal, que os caras também injetam dinheiro naquela região, naquele estado, pro governador também, apoiando, né? Então, tipo assim, se você for verificar, será que a sociedade, muitas vezes, ela não acaba querendo transferir a culpa e fazer do político um bode expiatório, fazendo com que ela exime a sua responsabilidade e como se a desgraça do Brasil fosse o político. Mas nenhum político é eleito sem que o povo vota. Então, até que ponto será que a sociedade ela é isenta dessa responsabilidade da corrupção, né? Mas é o que eu acabei de falar. Só que se você pensar um pouco sobre questão de sistema, sistematicamente falando, nós somos basicamente analfabetos em política, até porque não existe uma educação que fala sobre política da forma que vai educar o cidadão politicamente, falando assim, pelo menos saber escolher com alguns critérios o candidato, enfim. Falar mais de política, né? Colocar a política dentro do cotidiano das pessoas. Mas de uma forma que elas entendam. Se você começa a falar de política em uma linguagem específica, a maioria das pessoas vai ficar perdida, não sabe nem o que está falando. Mas na hora de votar, eles é que decidem quem é que vai presidir o país, vai governar a cidade. Mas eles não têm uma educação, eles não têm nenhum preparo para isso. O único preparo que eles têm é o quê? É o momento da campanha, onde que o cara vai ali, expõe as ideias dele e tal, enfim. Eu acho que é muito pouco. Igual, na democracia, o voto ele é igual para todos, é igual eu falei, ele tem um peso só. Só que o que acontece? Se você bem analisar, as pessoas elas tendem a ser mais alienadas quando menor for o nível do seu conhecimento, da sua capacidade de pensar, de raciocinar. E o senso crítico das pessoas, elas são desenvolvidas através do quê? Através do conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais senso crítico eu tenho. E o senso crítico, quando ele é adquirido através do conhecimento, ele é bem fundamentado. E aí você fecha todas as possibilidades de brechas ali para poder ser alienado ou para ser induzido ao erro. O problema é, se você tem uma sociedade que tem uma limitação em relação ao conhecimento, e você passa para essa sociedade que ela é inteligente porque ela simplesmente faz críticas, aí você vê o que está acontecendo na sociedade hoje. Um bando de pessoas que são analfabetas funcionais e que se sente talvez conhecedoras de tudo. Hoje se questiona a medicina, hoje se questiona o educador físico, se questiona tudo, mas não fundamenta nada, né? Então, se você bem observar, o que está acontecendo com a política, assim, vem sendo um retrocesso tão grande porque a sociedade ela é vítima daquilo que ela mesmo aceita, Sim. que é a sabotagem do conhecimento. Assim, cara, quando
antes dessa ascensão das redes sociais, vamos dizer assim, então o quê? Vamos colocar aí 4 anos, 5 anos aí, que tá estourando mesmo. Nem isso, né? Vamos colocar uns 3 anos no máximo. Então, assim, eu acredito que tá dificultando mais a vida do político, mentiroso, corrupto, ladrão, enfim. Por quê? Porque a notícia, ela tá sendo veiculada de uma forma mais, vamos dizer assim, mais massiva e sem tanto filtro. Ao mesmo tempo, também aumenta muito o risco das fake news e a enganação e dos falsos entendedores também. Mas, de qualquer maneira, cara, assim, a possibilidade do cara fazer uma merda e ficar escondido é bem menor agora do que antes. Mas porque dependia de outros veículos de comunicação para poder enxergar. Porque hoje tem a mídia alternativa. Era muito manipulável essa. Antigamente você tinha que ficar praticamente o dia inteiro esperando o Jornal Nacional para ter informação sobre sobre o Brasil e o mundo. Hoje, antes mesmo do Jornal Nacional ele apresentar qualquer coisa, você já tem dados, informações e já tudo. Tá cansado de saber ali o que tá acontecendo. Isso, é. Só que o que acontece? O problema é de que essa falta de conhecimento do povo brasileiro, de interesse em buscar fundamentar as suas críticas, faz com que o povo hoje é campeão de espalhar fake news. Então o que a galera gosta? A galera gosta do seguinte, cara, lançou na internet, você pega só o tópico, a epígrafe do assunto se resume, o vídeo, se for 5 minutos, as pessoas compartilham a partir dali. E o que os caras começaram a adotar? Uma espécie de falácia. Que é o quê? Você joga no ventilador aquilo que você quer e aquilo que você vai procurar um impacto e vai causar. Para você ter uma noção, o WhatsApp, quando ele saiu, ele tinha uma opção de você compartilhar sem limitações, né? Por conta das fake news no Brasil, é que se criaram essa limitação, essa restrição. Acho Quanto que hoje, mais você compartilha, mais restrito fica. Tanto é que aparece assim, que hoje fica tipo, aparece lá quando é encaminhado com frequência, né? Então o que acontece? Às vezes quanto mais frequência for, mais restrito de de compartilhar. Por quê? Porque hoje a galera, ela cria mecanismo, efetua disparos e faz o que for. Por quê? Porque a galera, ela não busca a origem da informação. Chegou o assunto, é assim e pronto, e aí acaba que vai virando esse Zé Telo aí. E aí é onde que às vezes as pessoas vão acabando. Não é não, Dinho? Se a política fosse hoje, você votaria em quem, José? Eu? Lula ou Bolsonaro? Não, eu não votaria em nenhuma das duas opções. Não, mas você só tem essas duas opções. Não, eu tenho a terceira, que é votar nulo. Anular o branco. Anular, Não, na minha campanha não tem um nulo, não. Nem um então, branco. é uma ditadura com duas opções. E aí, José? Quem é que você votaria? Você só tem esses dois candidatos e na minha campanha, nas minhas eleições, é a livre espontânea pressão. Isso. Só é tem uma essas ditadura de duas opções. É o livre-arbítrio, entenda assim. O bem e o mal. Pra quem que eu votaria? Cara, é foda, porque eu queria a terceira opção. Cara, mas eu vou falar a verdade pra você. São dois extremos. E por ser dois extremos, eu não consigo ver uma possibilidade, assim, baseado naquilo que eu tenho como ideologia política. Eu acho difícil eu citar um. Mas assim... Ou você quer falar pra mim que você votaria em quem? No Ciro Gomes? Sim, eu votaria no Ciro Gomes. Eu sou progressista, né? Eu sou progressista e acaba que muitas pessoas não vai muito por essa vertente, embora que, se as pessoas entenderem a base do progressismo, todo mundo, por exemplo, o mundo, quando você pega todas as bases históricas, a elite sempre reinou. E sempre, quando a elite reina, o que acontece? Corre um risco de surgir uma determinada exploração. Teve que existir o direito trabalhista porque alguém que estava sobre o topo da cadeia ali começou a explorar. Então, se hoje existe um direito trabalhista, foi por uma luta de classe, né? Então, assim, sempre foi assim. Então, eu particularmente, eu vincularia mais as ideologias, por exemplo, igual você falou, o Lula. O Lula, ele aposta de uma ideia progressista. Então eu posso até não concordar com o Lula em si, com os atos que ele fez, mas eu tenho uma ideologia progressista. Eu acredito que o sistema, ele é muito mais difícil de crescer, de evoluir para aquele que vem de baixo. Então é necessário oferecer condições e isso, né, existe até a base até dentro da justiça, que são os princípios isonômicos, que ele é para quê? Para poder tentar trazer o equilíbrio.
E aí é onde que eu falo. E aí se eu for por dois extremos, eu vou falar assim, beleza, hoje, por conta da polarização política, se eu falar que eu defendo o Lula, por exemplo, que eu votaria no Lula, os caras vão falar assim, uai, então você defende a corrupção, você é vagabundo, você apoia a bandidagem. E se eu falar que eu sou bolsonarista, o povo vai falar assim, uai, que ideia que é? Você tá querendo fazer parte do quê? Você tá querendo... E aí vem aqueles, por exemplo, quem é lulista, vai falar que defende o Lula por conta de alguns princípios que ele apossou, por exemplo, que é o que eu falei, sobre a questão do progressismo. E quem apoia o Bolsonaro vai defender a ideia de que a família, eu defendo a família, a moral, os bons costumes e a religião, porque esse é o lema, né, de Deus acima de tudo, e vai. Então é mais ou menos difícil eu poder falar sobre isso aí, porque... Aí eu preferia morrer nesse caso ali, a depender da situação, né? Mas vamos ouvir o Jim. O Jim, ele tem umas visões fudidamente desenvolvidas aí em cima da... Se fosse hoje a eleição, você votaria em quem? Ó, eu não vou ficar em cima do muro igual você ficou. Oh. Aí quê? sim. Porque aquilo que eu te disse antes aqui, ó. Eu nunca fui muito a favor de político, mas eu sinto que eu perdi mais de 15 ou 20 anos com essa ideia que eu achei que eu fui errado. Por que eu estava errado? Vou explicar por que eu estou errado. O país passa por hoje, o que nós passa por causa dessas atitudes nossas. Eu não sei o que eu voto. Eu estou em dúvida. Eu não gosto de política. Eu não sei o que. Quando acontece essas coisas, quer reclamar? Como que nós, num país que somos praticamente obrigados a votar, nós somos obrigados a votar. Então, nós somos obrigados a seguir uma política também, para você não cometer tanto erro igual nós já cometemos. É por isso que as coisas acontecem do jeito que somos. Porque hoje você está falando que está muito claro que não tem como as pessoas acobertar muitas coisas, mas as pessoas são esquecidas muito rapidamente. Eu tô conhecendo tanta coisa na política agora que eu tô com 55 anos que eu nunca tinha visto. E outra coisa acontecia aqui na nossa cara e nós não sabíamos. Por quê? Porque eu nunca interessei. Eu nunca quis saber. Eu só quero reclamar, não tá bom isso. Não tá ruim isso aqui. Não sei o que, aquilo ali. Mas o que eu fiz para que isso evitasse? Nada. Eu voto no que aparece, o primeiro papel que eu achar mais engraçadinho, eu voto nesse. E assim foi feito, não é só eu. 60%, 70% dos brasileiros faz isso. Vota porque, vou votar nesse aqui. Pronto. Mas vamos dizer que a campanha fosse hoje. Não precisa ser o Lula ou o Bolsonaro, eu tava brincando com o Jones, não. Quem que você votaria? Pode ser qualquer. Eu não gosto de reeleger candidato. Eu tenho essa coisa comigo. Eu não gostaria de reeleger candidato. E nisso eu tinha até já ficado de olho num candidato aqui, porque naquela passada ele falou umas coisas, eu até gostei das ideias dele. Das propostas dele. Quando foi agora, eu me decepcionei de novo, antes de começar a política, com esse candidato que eu estava já visando, porque ele também tem uma linha que eu gosto. Eu gosto do candidato, da pessoa, de qualquer lugar. Eu gosto de que mantenha respeito, mantenha ordem nas coisas. Em qualquer lugar. Seja em política, seja em qualquer lugar. Para mim, que a ordem não pode... Ela nunca pode acabar. Isso faz parte da educação da pessoa. Aí agora parece que ele me filiou com o Ciro Gomes. Aí eu abandonei, que eu cansei de ver ele xingar o Ciro Gomes, tudinho, falar tantas coisas naquele debate passado. Agora ele tá afiliando com o Ciro Gomes. Quem que é? O Daciolo, né? Eu chamei ele? Cabo Daciolo? Cabo Daciolo. Glória a Deus. Eu achava Glória a Deus. Porque ele fala muito de Deus, eu achei que aquilo tava me agradando mais, né? Aí o homem me decepciona desse jeito. Então, entre esses aí, eu vou ficar com o mesmo. Não, eu não Mas fico só porque ele apoiou, só porque ele apoiou o Ciro? Foi. Por causa disso. Porque não precisa mais o que de mim. Por exemplo, eu venho cá, te maltrato, falo tanta coisa de você. Amanhã eu vou vir cá rasgar tudo aquilo, vai. Que isso?
Eu não sou assim, eu acho que a pessoa tem que ter, igual eu tô falando, ter cuidado no que fala. Pois é, o da Cabo da Ciolo é cristão, e aí os cristãos pregam o perdão, o amor ao Exatamente, próximo. exatamente, mas eu não gostei. Então ele, como cristão, ele nem deveria falar naquele tom que ele fala, né? Ah, sim. Ele Certo. fala Então você não no ficou tom- contrariado dele ter... Não, ele me surpreendeu negativamente, que eu tô falando. Ele me surpreendeu Você achou ruim negativamente. dele ter falado mal do Ciro e Não, ele só não falou mal do Ciro, como ele fala mal de todos. Mas aí você vai pensar assim, ele tem uma linha, né? Aí amanhã ele... Glória a Deus. É, eu não gostei. Então aquele é o que eu tinha. Então, Os Illuminati. entre eles todos, e eu vou ficar com esse aí, porque eu tinha excluído esse aí na primeira, porque eu achei que com as ideias dele, a gente ia passar por umas tempestades mesmo, porque você tirar esse sistema assim no peito aí não é fácil não. Aí eu pensei, isso vai dar uma viravolta danada como tá dando. E tá dando. As respostas tá acontecendo. Muita gente tá ficando brabinho, muito rebeldinho, porque as coisas não estão como ele queria só pra si próprio mais, né? Muita gente. E aí, vou te falar mais uma. Eu acho, mas aí é eu que acho. Se não é esse cara tá aí, ele já tinha caçado qualquer outra pessoa. Você fala... Qualquer outra pessoa que tivesse no cargo que ele tá, já tinha caído. Você fala se não fosse o ex-presidente? É. Ah, mas quem foi que parou aquela moagem de... Ah, vai... Que Não, o exército... não, estranho? certo, eu tô falando assim. A pressão é tão grande É. que ainda não tirou, né? Ainda tem quantos meses? Em Então o resto do ano, né? 11 meses ainda, né? É, mas eu acho que ele tem que se afastar antes, né? Se ele for candidato. Mas né? eu acho que eles vão pressionar pra não conseguir dar o tempo de afastar. Ele vai ter que entregar na mão de outro. Não, mas eu tô falando caçar o mandato, pra não ser nem Não poder nem candidatar. nem candidatar. Aquilo ali é Ah. nítido. As pessoas, eu tô falando pra você, só nunca derrubou ainda o Batata, pelos que a gente vai ouvindo e vendo, porque o homem tem uma raiz muito forte e não cometeu tanto erro que eles dizem. Na verdade, fala mais do que a verdade. As coisas que é certa não fala. Fala mais a coisa que não é verdade e aí fica... Por exemplo, esse Senado aí que fizeram aquele Renan Calheiro que fez negócio de CPI aí, ó. Pra nós que tá assistindo aqui, todo mundo tivesse embarcado na primeira coisa que eles falou, nós tínhamos virado o mundo do avesso. Aí foi ver, não tem prova nenhuma, quase tudo conversa montada, virou em nada. Agora parece que quer fazer de novo. Então, Mas você não acha que o povo tem um negócio que de... Porque assim, o povo parece que trata a política, muitas vezes as pessoas tratam a política como futebol. E aí, ganhando ou perdendo, o que se perde, o que se defende é o time. Parece que muitas vezes o povo tem o negócio seguinte, por exemplo, é como se os dois extremos hoje, que é Bolsonaro e Lula, ficasse assim, ó. Bolsonaro virou um time e Lula virou um time. De cá, quem é desse time fala assim, não, mas é porque perseguiu, é porque o processo do Lula não foi justo, não foi... Houve muitos erros e não sei o quê. Por quê? Porque essa galera defende esse lado. E quem defende o outro lado, por exemplo, parece que às vezes fala assim, não, mas é porque não deixa o homem trabalhar. Parece que não dá nem pra perceber mais por conta dessa polarização, até que ponto o que de fato é verdade hoje, porque... Mas você pode olhar, Batata, são reações de ponto de desinteresse, são todo mundo com interesse. Se você conseguir separar isso aí, ó, você vai ver que não tem nada disso, aí é tudo coisa de interesse. Então eu acho que a gente, que já tem certa idade, vocês são mais jovens, mas eu já vi muita coisa. Então, por exemplo, você acha que era momento desse povo levantar todo esse problema que levantaram, que pode ser que existe e pode ser que não existe, mas no momento que o país atravessa, a situação atravessa, você acha que é justo, igual eles fazem, os políticos, os pessoas que são bem envolvidos com isso, só falar mal, arreda ao menos uma palha para ajudar?
Nada, nada. Tudinho na mão de uma pessoa, como se fosse um Cristo. Você pode olhar. Essas campanhas que teve na época do início mesmo da pandemia, você viu que tinha muita ajuda. Muita gente fazia comida, outros faziam aquilo, fazia aquilo. Todo mundo entrou no clima de ajudar. Só, exatamente. Mas quando a pessoa está vendo que tem menos, principalmente pelo poder econômico, você puxa para cá e tem 200 puxando para trás, aquilo sua força vai perdendo. E aquilo deu uma esfriada. Por quê? Porque muita gente quer atingir, mas tudo em objetivo deles, não da população. A população em cima, você acha que você está lixando com população de quem está... É igual essa notícia que todo mundo fala, que tirou todo mundo da pobreza. Só ficou de certo eu. Eu nunca saí disso. E eu sou mais velho que vocês. Peguei todos esses aí. Ah, fulano tirou fulano disso. Tirou ciclano. Não me tirou, não. Me largou lá. E aí? Ué, tem alguns aí que falam assim, alguns amigos meus falam assim, na época do Lula, eu comprava carne de 15 reais, de 20 reais. Comprava gás de 30 e poucos reais. Agora eu não dou conta mais. A culpa... O negócio, se você bem perceber, existe Cara, todo... na verdade é muito dividida, igual o Jim tava falando assim, sabe? As opiniões são diversas demais, né? Cada um tem uma opinião diferente, tem um ponto de vista diferente, tem um ponto de defesa diferente para cada situação. Você tá falando da mesma situação com a pessoa ali, ela tá... Não, mas... E da vez que fulano fez isso, fulano fez aquilo? Ou seja, tenta justificar. Quando você chega a encontrar uma falha... Não, mas fulano... Mas já reparou que isso é cultural? É por isso que eu falo assim, eu não vejo a política... Né? Eu não vejo a política como a sociedade, algumas pessoas assim, eu falo, acabam enxergando. Porque é o seguinte, você já reparou que tudo que acontece, parece que o brasileiro em regra, eu falo culturalmente, tem dificuldade de assumir um erro, assumir um vacilo. É tipo assim, por que não tá dando certo? Tem que ter uma culpa, tem que ser... Até criança, desde pequenininho, se você falar assim, quem derrubou esse copo aqui? É justificativa. Ah, não foi eu, não. Não, é porque, o que aconteceu? Eu fui pegar, esbarrei, mas não era... É tipo assim, não tem aquela questão Mas de falar assim, oh, foi eu já que derrubei. começa lá a Bíblia mesmo fala, né? Na Bíblia de novo. Vai, quem... Porque na hora que quando Eva peca, né, e aí Deus vai falar com Adão, ele fala assim, a mulher que o Senhor me deu foi que me induziu a comer a fruta. Quer dizer, o erro do ser humano, essa justificação... Assim, Deus chegou nele e falou assim, mas você errou? Ele falou assim, não, mas foi a mulher que você me deu que fez eu errar. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, se você não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha errado. Então logo antes que o senhor veio me culpar, a culpa é do senhor. Então, a base da cultura brasileira, então, talvez olhando até por base, com referência na Bíblia, a base mundial é justificar o erro, e não assim, falar assim, não, eu que errei. Cara, eu falo assim, independente de política ou de ideologia, eu tô falando, por exemplo, eu vou falar de questões econômicas mesmo. Por exemplo, uma das maiores oportunidades que as pessoas de classe menos, assim, de menos poder aquisitivo teve de ter acesso ao crédito foi, sem dúvida, na época do PT. Mas o que aconteceu? O problema é que as pessoas não souberam lidar com crédito. Aí você sabe o que era o maior vacilo? O cara ganhava lá R$1.000 por mês trabalhando de auxiliar de serviços gerais numa indústria. Aí ele falava assim, cara, quero comprar uma moto. Vou aonde? Vou numa loja aqui de Mineiros comprar uma moto zero. Ele chegava lá, existe já um sistema, né, quem já fez financiamento já viu, você vai fazer um financiamento, você não pode comprometer mais do que 30% da sua renda bruta, beleza. Então, em regra, se o salário fosse R$1.000, o máximo de parcela que você poderia pagar era 300. Mas teria os caras que ia ligar lá na sua casa para poder buscar referência. Você tinha que dar referência de parente, tinha que dar referência de local de trabalho e um monte de coisa. O que o bom brasileiro fazia? Burlava o sistema. Porque o vendedor da moto, ele não queria vender uma moto de R$300 o valor da parcela, porque ele também ganha comissão. Aí ele queria vender um valor de uma moto que valia R$600. E o cara empolgado, e geralmente a pessoa que não tem nenhuma, às vezes não tem muita
uma inteligência emocional e uma capacidade de uma visão melhor econômica, ele pensa assim, cara, não, mas eu acho que dá pra me pagar uma de 500 aqui, eu seguro isso aqui, eu paro de fazer isso, paro de fazer isso aqui. Tem a mulher que ganha tanto. Não, qualquer coisinha eu faço um bico à noite, porque ele sabota a própria condição pra falar assim, não, eu quero. Ele sabota a própria consciência, né? Falando A pra ele, não consciência, vai, cara, não dá. Não, mas se não for assim, o pobre não consegue ter nada, a gente tem que tentar mesmo. E vai. Aí o cara vai lá, comprava uma moto comprometendo 50% do salário dele. Beleza. Aí falava assim, não, mas aí, se você comprometer 50% do seu salário, a financeira não vai aprovar. Porque em regra é só 30%. O que o cara fazia? Aumentava o Existe um salário. amigo contador que ele consegue fazer, e geralmente ele tá fechado com o quê? Com a concessionária que vende motos. Não. Você quer ganhar quantos aqui? 2,5? Não, vamos pôr 2,5. Aí você pode pegar, se você quisesse comprometer os R$1.000 que você ganhava de um salário, você poderia. Aí o cara corria Na verdade, lá. ele fala assim, se você quisesse comprar até tal moto, que é mais caro um pouquinho, dava. Aí o cara fala, não, é o seguinte, o cara vai te cobrar tanto pra poder fazer isso aqui e tal. Agora, você tem referência? Tenho o Jim, tenho o Alex, tenho o fulano. Ó, o seguinte, aí você liga pros seus amigos. Ó, o seguinte, se perguntar, você fala que eu trabalho disso, a minha função é essa e tal. Aí a pessoa tinha... Eu falo isso porque isso era comum. A pessoa passava o dia inteirinho na porra do telefone pensando, ó, vai ligar. Ah, ligava. Você conhece fulano? O que acontecia? Ela mentia. Fazia tudo. O próprio vendedor da concessionária te induzia. Não, ele te instruía. Te instruía, Te ensinava como como é você que tinha que agir. O que acontece? O desgramado do cara ia lá, pegava o dinheiro, pegava a moto, comprava a porra da moto, era óbvio que ele não ia dar conta de pagar, porque ele tinha comprometido 50% do valor dele. Aí tinha IPVA, tinha desgaste da moto. Não, mas aí tinha a Tinha emoção da combustível. primeira moto que falava assim, essa aqui eu não vou deixar atrasar não. Pagava 3, 4, Mas 5. isso só durava E 3, às 4 vezes, meses. o cara, muitas das vezes o cara pagava 1 ano, cara. Você pode ver, pagava 1 ano certinho. No dia que chegava na hora de pagar o IPVA, licenciamento, seguro, aí arrochava, que aí não tinha dinheiro pra pagar os dois, era parcela. e Era tudo. onde que o cara fudia com tudo. Aí o cara pensava assim, eu vou deixar de andar na minha moto documentada? Não, eu vou atrasar a parcela e vou documentar a Aí o moto. que aconteceu? Teve o Acumulava maior... duas, aí pronto. acabou. Aconteceu que teve o maior índice de motos Finan, que era inadimplência. Aí você sabe o que o filho da puta do cara que fez isso faz? Aí ele vai e acha mais fácil atribuir a culpa a um governo, atribuir a culpa a um sistema político e falar assim, cara, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Porque na época que eu tive acesso ao crédito, eu também vacilei. Por que eu não fui lá e comprei uma coisa que era da minha condição? Não. Era fácil. Na época do governo fulano de tal, eu tinha moto, eu tinha carro. Sim, mas aí é o que eu te falo, hoje tem dois tipos, os que amam e o que odeia, porque talvez teve pessoas que foram lá e usaram esse crédito, Aí depois, mais pra frente, e ele comprou perdeu uma a moto e moto. conseguiu pagar, mas Aí, teve os outros, por exemplo, que fudeu o nome e falou assim, meu nome era pra Não, e estar outra, ali, e, se não fosse aquele filho da puta. e aqueles que perderam a moto ainda pra própria financeira, pra justiça, sei lá, ia lá e tomava a moto de volta. Falava, não, peraí, então vamos buscar a apreensão dessa moto aqui. Ah, meu amigo, acabou. Você não acha, por exemplo, que o povo, nessa história que eu falei, você não acha que os caras também, eles, de uma certa forma, não cospem no prato que comeu? A mesma analogia que você fez de Deus com Adão. Mesma coisinha. Você não falou que Adão falou pra ele não come? Deus falou. Adão, e Adão não disse ser como uma mulher pra mim. Se eu não tivesse arrumado, eu tava de boa. A mesma coisinha. Pois é, aí tipo assim, A analogia aí, é a mesma coisinha. Então, aí é o que eu tô te falando. Se você não abre o crédito, você também não comprava. Então, mas é o que acontece, assim como Adão... Você já abre o crédito sabendo que eu não vou pagar aquilo, não dá conta de pagar. Então, assim, se a gente pegar por essa analogia, Deus estava errado? Não de ter feito a mulher ou Adão que estava errado de não ter obedecido? Eu nunca disse que ninguém tá errado. Quem tá tava errado errado. sempre é as pessoas. As pessoas que sempre estão erradas. Por exemplo, o crédito, igual você falou, tá lá. Pega quem quer. Ele facilitou pra você pegar? Facilitou, mas ele não mandou, ele te forçou pra você ir lá Pois pegar. é, mas aí o povo fala assim, nunca houve um endividamento tão Exatamente. grande, mas aí o povo com a responsabilidade de ter pegado esse dinheiro. Exatamente, mas é o que eu tô falando pra você. Os caras parece que é igual. Eles rastreavam até o nome da gente. E te liga, manda oferecer, manda proposta pra você. Vê se você ofereceu dinheiro. Nunca te ofereceu dinheiro. Mas Ele te oferecia um imóvel. Sim, Não, é mas porque... aí eu vou entrar na questão também que quem ofereceu o crédito não foi eles.
Mas teve alguém que ofereceu aquele crédito Não, para eles. por exemplo, foi os financiadores lá, os bancos. Os vendedores. Coligado que fazia os financiamentos. Mas ele fazia o financiamento o automóvel para você. Ele jamais fazia o dinheiro. Assim, eu falo assim, o que acontece? O crédito, ele sempre houve, mas o crédito, ele no passado... Mas toda a vida houve. Eu falo assim, o crédito ele era para uma classe específica. Por exemplo, grandes produtores, por exemplo, eles sempre tiveram acesso ao crédito para poder comprar implementos agrícolas, Mas trabalhar aí também tem e a tudo. questão de falar, tinha garantias, né? O banco tinha garantia real. Só que na história, quando você pega, você vai ver muitos endividamentos, Mas aí- por exemplo, aí- que foram perdoados, por exemplo, por pessoas... Quer dizer, os caras tinham a garantia. Não, mas é outra esfera já, né? Mas o mas- Estado pois nunca é, tomou a Batata, terra mas do aí cara vamos porque lá. não pagou. Mas tomava a moto do inseto. Mas vamos que- lá, igual você falou aí. Hoje nós estamos com quantos A terra não anos? Tem desgasta. isso aqui? 20 anos? 18 anos, né? Deus não fará mais 18 delas. anos. Você pega um país Ah, que estava evoluído, ah, e segundo todo mundo diz que estava evoluído, pega um país com 600 milhões de CPF cancelado. aham. 600 milhões de pessoas endividadas no Sim, país. sim. Você vai pegar um país desse jeito. Você é o presidente agora. Você vai pegar um país afundado em tudo quanto é tipo de dívida que existe. Você pagando muitos milhões para construções em outros países que você não tem como nem sair fora. Você tem que pagar. Que evolução você acha que você vai ter se você tem quase uma parte da sociedade em dívida que não tem condição de fazer um crédito, não tem condição de fazer um nada, tanto cancelado em dívida, e os jovens que estão chegando para alçar no mercado, que conseguiu achar que estava fazendo faculdade de graça, que estão devendo quase 80 bilhões para o governo de FIES. Que os alunos, ninguém paga e não fala e acha que foi de graça. Sim, E como é que você acha que um país desse vai desenvolver? Qual o governo que vai fazer uma mágica dessa que achar que o país vai crescer de um dia para a noite? mas Não vai. você não acha, por exemplo, essa questão hoje que o pessoal critica muito o FIES? Você Não é criticar o FIES. Assim, não, eu falo assim, eu vejo muita crítica do FIES, que era o financiamento estudantil. Você imagina que, por exemplo, e eu conheço pessoas próximas que só tiveram acesso à faculdade por conta do financiamento estudantil. Aí você pega, por exemplo, o cara, ele não tinha condição de estudar, trabalhar e pagar, por exemplo, R$800 ou que fosse R$1.000 por mês de faculdade. Aí, beleza. Você fazia o financiamento estudantil, a pessoa conseguia concluir. Imagina que essa pessoa, ela formou, vamos pôr aqui, em engenharia civil. E aí ela conseguiu hoje um emprego, vamos supor, com uma renda de 8 a 9 mil reais por mês. O FIES, ele não se torna, além de ter sido uma ponte para que essa pessoa pudesse ter esse acesso para ter esse ganho, porque independente, senão ela nunca ia ter esse ganho. Quer dizer, por mais que ele ficou com a dívida, mas também a gente também não poderia observar e falar assim, mas qual que você queria? Você queria talvez pagar esse financiamento a longo prazo, mas depois que você acabou a faculdade, ou você queria, por exemplo, falar assim, não, vou permanecer como eu tô, sem dívida. Né? No final o cara ganha 9 mil. Eu sei, Batata. Podia ter feito um outro tipo de plano. Vamos lá para você entender. Por exemplo, essas pessoas que eu disse, vamos fazer um financiamento, exemplo, se você. Vamos dar um exemplo para você. Você resolve hoje, você acabou de fazer sua formatura, você fez pelo FIES, você chega lá, tá 100 e tantos mil reais de dívida sua. Beleza, você conseguiu alcançar seu objetivo. Uhum. Aí você vai montar um escritório como? Você não pode fazer um financiamento, você não tem o dinheiro de você fazer, a montar um serviço para você, aonde você vai trabalhar? No salão. Deixa eu terminar para você entender, o que eu tô querendo que você entenda. Que eu acho que o governo em si, quando montou os projetos, porque era para, segundo tese, para as pessoas carentes, que não foi bem assim. Isso que eu tô querendo dizer para você. As pessoas estão endividadas e não estão trabalhando, a maior parte não está trabalhando, porque além que não consegue ele montar seu
seu serviço, porque você vai conseguir um financiamento, seja numa linha federal, seria no Banco do Brasil, ou então na Caixa. Aí você está de frente com o governo, não sai o financiamento para você. Como você vai fazer? Você vai ficar sem trabalhar e devendo. E você sabe, eu que entendi o ponto de vista do Jose aqui. O Jose, na analogia dele, ele pensa assim, cara, é só me dar a condição de eu aprender uma profissão que eu vou te devolver o dinheiro e ainda vou conseguir me manter bem. Por exemplo, com uma renda de 10 mil reais por mês, 120 mil, com 120 mil, se você colocar, você fala assim, não, hoje eu tenho uma renda de 10, embora que eu devo 120, mas eu tenho uma renda de 10. Aí você vai falar assim, mas esse 120, aquele diploma que eu consegui para me dar esses 10 mil, ele vai ser vitalício. Ou seja, eu fiz uma dívida durante 5 anos para mim fazer essa dívida de 10 mil. Agora eu vou poder trabalhar o resto da minha vida e ganhar 10 mil. Essa é a ideia. Porque senão você pegaria e falar assim, e aí? Como que eu vou fazer? Eu vou ficar sem e vou... Você entendeu? Tipo assim, eu conheço, por exemplo, pessoas que trabalhou na área da construção civil, que começou como pedreiro. Às vezes o cara... eu falo assim, até o cara que trabalhou lá na minha mãe, ele começou, e aí o cara, tipo assim, ele teve uma oportunidade de se tornar engenheiro civil. E aí é o que eu te falo, através daquilo. É ruim, porque você vai falar assim, a dívida ficou, mas o benefício também foi, porque no final... Exatamente. Quando ocorre tudo ok, beleza. Agora, e milhares e milhões, igual, quem imaginaria que um dia ia cair uma pandemia dessa? Você sabe quantos desses aí estão trabalhando? Poucos. Só os que montou o seu serviço. Agora eu vou te falar uma coisa. A maior parte não estão conseguindo ainda trabalhar. E a dívida está correndo. Eu não estou dizendo que está errado fazer por isso. Eu estou dizendo a maneira que foi programada. Eu acho que tinha que a pessoa arcar com a dívida da conta a partir que ele tivesse trabalhando. Eu estou falando que eu tenho esse exemplo dentro de casa aí. O projeto era para que depois que a pessoa formasse... Eu tô com esse problema dentro de casa. Por isso que eu estou falando para você. E aí? Que estudou, usou o crédito, formou e não conseguiu fazer nada com certificado, com diploma. Agora eu vou te explicar. Você sabe o que é o problema? O porquê que existe esse problema com o FIES? É onde eu falo. No final, a gente está discutindo, por exemplo, às vezes o efeito e não a causa. O que é a causa de toda essa condição, por exemplo, de financiamento para formar? Dentro da própria Constituição, a educação, ela do ensino básico até a graduação, ela é oferecida gratuitamente pelo Estado. Agora, você sabe o que é a maior covardia? E aí, assim, algumas pessoas podem achar isso radical, mas eu acho que é só quem pertence a essa classe que eu vou falar, porque não tem... se você olhando só com base na lógica, você vai perceber. O cara entra, ele estuda do ensino básico dele até um ensino médio em uma escola particular. E aí, existe a possibilidade agora de disputar uma vaga lá na faculdade federal. Aí, o filho da pessoa que teve toda a dificuldade aqui da situação, porque o ensino básico é de competência do município, que é as escolas municipais. Depois daí, ela passa a ser da competência do Estado. E aí nós estamos falando lá do nível federal. Aí beleza, o cara vai, estuda nas melhores escolas, que é pagando escola particular. Fazendo a base dele. A base, ele já desenvolve um cognitivo preparado para memorizar, para poder aprender e tudo. Aí você sabe o que vai acontecer? Esse cara vai disputar a vaga lá no nível federal com o mesmo cara que teve toda uma limitação. Aí, o histórico público. Aí o que vai acontecer? Uma inversão de ordem. Porque o cara que estudou a vida inteira na escola pública, às vezes ele vai ter que tentar forçar para ir para escola particular, porque talvez o acesso seja menos concorrido no vestibular do que na escola. Já o outro que estudou a vida inteira em escola particular, ou seja, presume que ele tinha condições... Gastando uma fortuna nisso. Isso. E o cara paga desde quando a criança começa a estudar na escola particular até a hora que ele... Aí você presume que ele, que teria a condição de agora arcar com a continuar com o que começou, uma faculdade privada, ele que vai ter acesso ao curso de medicina gratuito, ele que vai ter acesso agora ao curso de engenharia gratuito, e aí o cara que veio de lá pra cá
Aí você sabe o que acontece? Aí onde acontece pra mim uma das maiores hipocrisias. É atribuir a culpa daquele que não passa no vestibular federal a ele mesmo. Não, mas isso aí é porque você não conseguiu. Isso é porque você não se esforçou bastante. Sendo que muitas vezes na condição de quem é pobre, as dificuldades, e isso está vindo cada vez mais, a necessidade do acesso ao dinheiro começa talvez aos 12, 13 anos, onde às vezes a pessoa quer comprar um tênis melhor, quer comprar uma roupinha melhor, e aí começa a dificuldade, onde o cara chega, principalmente no caso de muitas pessoas que ela tem a opção de falar assim, segue uma carreira estudando, porém você não tem garantias, mas para de estudar e vai tentar trabalhar num serviço, no determinado serviço que você vai ter, querendo ou não, uma determinada migalha. Aí o que acontece? Aonde acontece? Com o acesso que muitas pessoas passaram a ter na faculdade, o que acontece? Esse mercado seletivo continuou do mesmo jeito. Porque o cara foi lá, fez o financiamento, fez o FIES, igual você falou. Sabe quem que consegue muitas vezes concorrer à vaga? Tirando o concurso público, mas quem geralmente consegue quem tem o melhor QI, que é quem indica, entendeu? Para aí, eu tenho fulano aqui, ó. Eu conheço pessoas. Contato. Eu conheço pessoas que eu estudei na faculdade que, você entendeu? Já saiu trilhado. Várias pessoas saíram trilhadas. E aí você fala assim, e aí? Isso aí foi força de vontade? Você pega pessoas que tinham limitações e condições muito mais limitadas que não tiveram a mesma oportunidade. Mas as pessoas passaram a ser tão seletiva que é mais ou menos assim, se você não pertence àquele mesmo nível, as pessoas começam a te excluir. Por exemplo, o fato de eu ser barbeiro, para as pessoas achar que eu ingressar no mundo da advocacia, que sempre no passado foi considerado, por exemplo, uma profissão de elite, para quem vem da elite vai falar assim, não acredito que meu filho formou em direito e vai advogar, assim como o barbeiro ali vai advogar, assim como o filho da empregada vai advogar, entendeu? Por quê? Porque antigamente era algo elitizado. E aí é onde que você vê essa pré-seleção, de uma certa forma, foi fechando o cerco. Aí você fala assim, um monte de gente formado trabalhando em áreas informais. A pessoa formou em pedagogia, talvez está trabalhando no caixa de supermercado. A pessoa formou em administração, está trabalhando de frentista. Cada uma nas suas limitações. Por quê? Porque aí é que eu falo, é mais sério do que as pessoas imaginam. Existe quem tem o poder predominante no mercado, que é geralmente sempre quem domina o poder aquisitivo e reina mais. Tendo acesso, a pessoa fala assim, fala pra mim, Dinho, onde você quer que eu coloque? Você tendo QI, a pessoa fala assim, fala pra mim onde você quer que eu coloque um parente seu, e eu coloco. Independente da capacidade, eu coloco lá porque eu tenho peixe. Batata, mas a grande maioria fala assim, foda-se o fulano. Aquele dia lá, que as meninas foram pegar o canudo lá, e eu conheci umas pessoas e tinha uns colegas meus lá. E eu vim, vocês podem, a minha mulher prova disso, eu vim triste de lá. E ao mesmo tempo eu fui pra ficar feliz, né? Porque eu tava pegando o canudo, mas tinha outras pessoas lá que tava acabando de formar, muita gente alegre, coisa assim. E o cara, viu um cara lá, um colega, assim, na verdade é colega da esposa dele, aí a gente conheceu ele, aí ele, na hora que ele terminou, ele feliz, a gente foi dar parabéns pra ele. Ele pegou o canudo, bateu na mão assim, engenharia civil. Ué, e agora eu não sei o que eu vou fazer. Olha dentro da sua cabeça. Como é que você passa por um período de uma etapa dessa e para você chegar no momento que você chega a pessoa falar aquilo? Por quê? Porque ele sabe que tem 100 vagas para 1000 formantes. Ele sabe, igual você falou, se ele não tiver dentro desse 100 aí, ele tá fora. Esse grupo, né? Tá trabalhando de marceneiro. Então, o que eu tô falando pra você, aí o que ele fez para ele poder atingir aquele objetivo dele? Ele gastou, tipo, só de horário, vamos supor, vai dar uns 10 anos, né? De vida ali, ó, intimado naquilo ali. Pra você terminar, você já com 30 e tantos anos, acho que ele tá, você sair com
um desânimo daquele, tipo assim, parece que você não Saiu tá perdido, né? perdido, você não sabe o que você vai fazer, ou você tem que mudar daqui, ou você não sabe nem que se você Porque mudar na verdade daqui, você vai... o que ele diz, o que o cara às vezes quer dizer, não fala assim, agora eu não sei o que eu faço, tá perdido ali. Às vezes é porque o que ele lutei quis tanto dizer? pra chegar aqui, mas agora eu não sei. Você sabe o que ele quis dizer? Que modo ele montar um escritório, modo ele certo, desguinar os projetos já, ele vai gastar aí de 100 mil pra cima. Ele não tem esse dinheiro. Ele já tá E no mercado para no trabalhar mercado, pros outros, já no tem mercado muito de correndo. que ele pode ir correr atrás de um recurso, de um financiamento, já tá Já tá travado. Ele vai ter que prestar serviço para outra pessoa. A outra pessoa vai pagar ele como um funcionário comum. Ele não consegue atingir. Aí o cara já... Isso que eu tô falando pra Isso aí você. é uma coisa. Eu tenho um. Vamos dizer uma conhecida logo. Que também formou e tal, tá, né? Terminou a faculdade. Uma dificuldade danada. E depois não conseguiu ingressar no mercado. Ah, mas tem E demais. tá trabalhando, vamos dizer assim, tá fazendo igual o Jim falou, tá trabalhando para outras pessoas em outras áreas, igual você tava falando aqui. Não porque ela tentou, ela nem pensou em abrir o negócio dela, ela queria trabalhar pros outros mesmo, e nem assim ela conseguiu. O país não tá Tem que tá estruturado. concorrido. Mas O país aí não eu vou te tá falar, estruturado ainda pra... Eu acho que o que o Jim tá querendo dizer é tipo assim, será que não abriu vaga demais, abriu mercado demais pra pouca vaga? É pouco mercado. A demanda tá menor do que a oferta. Aham, Eu vou te exatamente. explicar, ó, assim, do meu ponto de vista, o que que aconteceu. E talvez você ache, você pode pensar que você vai ver se faz sentido ou não. Acontece o seguinte, tentaram dar oportunidade e o maior número de pessoas, por exemplo, né, as pessoas de classe mais baixa conseguiram ter um nível muito maior, assim, um acesso muito maior às faculdades de um tempo para cá. Então, muitas pessoas passaram a ter essa oportunidade. Só que o que que acontece? O sistema, ele por si só, ele se organiza. Como que eu quero te explicar que ele se organiza? O filho do fulano que tem condição, você pode ter certeza que ele saiu da faculdade, uma boa parte saiu da faculdade já com carreira enganjada. Por quê? Porque, igual eu tô te falando, o sistema ele se setorizou tanto que ficou assim, ó. Existe o advogado de pobre, o de classe média, e o de rico e o de milionário. E aí você vai falar, todos são advogados, mas é setorizado. Por quê? Porque se as pessoas que eu convivo são pessoas de uma condição financeira mais baixa, por mais que eu tenha um conhecimento muito elevado, até o acesso para mim poder pegar uma causa de determinadas pessoas que esteja num nível muito alto, é a mesma dificuldade, por exemplo, tipo um filho de pedreiro que formou engenharia civil, aonde o rol de pessoas que ele é criado, no máximo consegue construir uma casa de 150 mil. E às vezes as pessoas que vai construir uma casa com um valor mais baixo não tem condição nem de pagar o projeto, né? E acaba que já começa ali. Mas existe aquele cara que ele vai trabalhar, por exemplo, desenvolvendo um projeto no Portal do Cerrado que custa 3, 4 milhões. Aí você acha que o cara que vai investir 3, 4 milhões num projeto, ele vai querer dar oportunidade a uma pessoa que vem de uma condição financeira mais baixa? Nesse caso, o mercado... Sim, o mercado por si só ele se organiza e faz o quê? O seguinte, você é inteligentinho, de boa, eu venho e monto uma puta de uma construtora e aí eu faço o seletivo. Contrato você e vai trabalhar pra mim. Eu vou ganhar a maior parte do dinheiro. Então eu falo assim, setorizou, cara. Chegou num ponto que você vai falar assim, né? Eu até falava com alguns colegas meus. Ou vou pra área, alguns colegas falam assim, eu vou trabalhar na área agrária. Beleza, pra você pegar uma causa agrária, presume que você tem que ter pessoas que você conhece dessa área. Agora, se você conhece uma pessoa que não tem essa condição, como que você vai imaginar que você vai pegar uma causa, por exemplo, de R$1 milhão? Aí o que acontece? O filho do fulano, que também, às vezes, é produtor, formou em direito. Dá oportunidade aí pro meu filho, cara. Meu filho é esforçado, o menino teve toda a oportunidade de só estudar, às vezes ele teve a oportunidade de fazer um estágio legal, e aí às vezes pega aquele cara que tinha que trabalhar, correr, estudar, fazer aquele trem, aí vai falar assim, não, moço, esse cara aí eu não sei nem o que ele tá fazendo, tá aventurando aí nesse mercado aí. E aí onde que eu falo que acontece isso, cara? Fica difícil até de você entrar no mercado.
Mas, Batata, se toda a vida foi assim, e vocês podem observar, isso tá mudando o lado de bater. É a mesma coisinha. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós três aqui, eu e ele, você e ele aqui na faculdade lá. Nós até vira colega e tal. Quando nós terminar de estudar aqui, o que é que vai acontecer? Nós formou eu, ele, você, e aí, o que é que vai acontecer? Cada um corre atrás do seu, hein? Ele tem condição de montar um escritório para ele. O pai vai montar para ele. Espera aí, só para você entender. O pai vai montar o escritório para ele. O que vai acontecer? Como nós somos colegas de faculdade, vai todo mundo trabalhar para ele. Acontece muito isso. Terminou a mesma coisinha. Mas acontece. Não, acontece não, é direto aí. É a mesma mas eu coisinha. acho que assim, ó, existe uma questão que está relacionada a isso aí também, que é uma coisa até engraçada a se pensar, mas muito séria. Que é a questão do que? É o investimento que você faz na carreira do seu filho. Desde quando você começa na escola logo cedo, vamos dizer assim, né? A criança vai para a escola, você começa a gastar, querendo ou não. É escola pública, mas você tem que colocar roupa pro menino, você tem que comprar livro, enfim, um monte de coisa. E aí você vai investir na carreira. Chega um ponto que, será que o filho não entende assim, fala assim, eu tenho a obrigação de concluir o que meu pai gastou comigo até agora. Muitos acontece isso. E muitas das vezes comete-se o erro de seguir, né, a carreira do pai, porque até então foi meu pai que me condicionou até aqui. Então, se ele conseguiu fazer isso pra mim, o mínimo que eu vou conseguir é fazer isso pro meu filho, e às vezes melhor. E logo segue a carreira do pai ou da mãe hoje, a linhagem, e não dá certo. A linhagem sucessória hoje, até na questão de profissão, é tão forte. Quer ver? Só concluindo o que eu tô te falando aqui. Isso, cara, é uma coisa muito séria que a gente às vezes tem a ideologia de criar o filho e escolher, vamos dizer assim, um caminho, ou pelo menos começar a indicar um caminho para ele, onde você acha que ele tem chance de ser bem sucedido na vida. Ou pelo menos não passar tanta dificuldade. Ignorando que aquela pessoa realmente tem talento para fazer. Então esse preparo que eu falo de observar o seu filho, observar a pessoa que você está ali instruindo, fala, cara, o que adianta eu estar te ensinando aqui, você, sei lá, consertar um carro, sei lá, eu tenho uma oficina e estou aqui, e eu quero te ensinar a minha profissão. Eu quero te ensinar a minha profissão, mas eu sabendo que você tem, sei lá, você tem talento para fazer qualquer outra coisa, menos isso. Não, eu tô querendo ele assim mesmo. Você entendeu? Às vezes o cara tem uma aptidão ali, sei lá, até pra pedreiro, qualquer coisa, cara, mas não é a área que ele quer trabalhar, não é, a mecânica não é a área dele. Não, mas meu pai tá investindo em engenharia mecânica pra mim, me bancou a minha escola até agora, eu vou pegar, agora eu vou fazer faculdade sei lá, de arte. Se discute muito isso hoje, por exemplo, sobre essa questão. A maioria dos milionários hoje são empreendedores. E o ponto principal é o quê, cara? É o fracasso depois da conclusão do curso. Isso observa muito. Algum presidente, sei lá, alguma coisa, os governantes, algumas pessoas têm que memorizar alguma coisa de tentar, sei lá, fazer alguma coisa. Arrumar uma maneira que tira um pouco de gente da cidade. A cidade tão lotada, gente, tão lotada demais. Não tem mais ninguém nos campos. Vocês podem olhar. Mas os campos tá modernizando tudo. Isso, mas eu tô falando, vai ter que fazer algo que volta o povo mais um pouco para trás. Se não conseguir isso aí, vai ser daí. Isso é uma manobra quase impossível, porque o povo tá cada vez mais querendo tecnologia. Como exatamente, mas faz alguma coisa que faça com mesmo com a tecnologia. Assim, vamos falar de 10 anos atrás. Onde você ia numa fazenda que tinha internet? Exatamente, mas vamos fazer Hoje é difícil chegar num lugar que não tem. Exatamente, mas aí ela vai puxar o povo para trás. Ela vai começar a puxar o povo para trás, a internet. Assim que ela for, você pode aguardar que você vai ganhar dinheiro ainda pro mato aí ainda. Elas vão começar a voltar um pouco de gente para trás. Se não começar a voltar, não vai mudar, gente. Vocês podem ter certeza. Mas o que o povo ia fazer de ir no campo? Não sei, é o que eu tô falando. Antigamente você precisava, fazer olha só. Alguma coisa, por exemplo. Eu lembro que na época de safra, de falar assim, não, eu tô fazendo uma planta, na verdade era planta, né? Não, eu tô fazendo uma planta. Cara, tinha uma galera que era, né, tinha um amigo nosso aqui, o Boré, ele cuidava de pessoas só pra é o Boré? Acho que é.
Ele cuidava de tanta gente pra poder fazer uma eu planta. já fiz Hoje, com isso. 2, 3, você faz uma planta que era 25, 30 pessoas pra fazer. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Por exemplo, alguém tem que... Pois é, Dilma, eu te falo assim, aí vai fazer um retrocesso, vai voltar o povo. Não é retrocesso, tem muito jeito de fazer. Por exemplo, os ambientes estão tudo devastados. Estão tudo devastado já quase na garganta, já tá quase afogando. Você falou meio ambiente? O meio ambiente tá afogando já. É rio querendo secar, é cabeceira que não tem mais, ninguém faz nada. Isso, por exemplo, isso é um meio de fazer um pouco de gente voltar. Eu acho que tem jeito. E a galera quer desmatar mais, né? Mas não pode. Eu falo assim, é um retrocesso complicado, porque, como exemplo, eu luto a minha vida inteira, eu vou lá e como um pedacinho de chão, consigo limpar ele, gasto um absurdo de dinheiro lá, consigo fazer a minha primeira plantinha, de repente falo, não, agora nós vamos ter que dar um jeito de diminuir isso. De limite, o governo é obrigado a te reparar. Aí mas o limite que já foi dado, tem como ele tomar pra trás. Não, mas vai reparar seus gastos, aí independente dos... Por exemplo, você gastou X, eu vou devolver o seu dinheiro e pronto, não quer saber se você não tem outra conversa mais. Ele não pode te dar prejuízo, mas ele vai te reparar seus... Mas como é que calcula um dano assim, falar, cara, eu tinha uma renda aqui de tantos aqui nessa Mas- área, mas- que 10 mas- anos eu mas- teria um... Não, mas aí você não pode Porque eu contar trabalhei isso, não. 50 anos da minha vida pra isso aqui. Exatamente, mas você não pode contar assim, porque se você for contar que você vai ganhar, mas todos vão perder. Mas você investe nisso pra aí- ter um lucro a longo prazo. Exatamente, velho. mas aí você vai perder. Como é que calcula o lucro? Fala assim, cara, você investiu Então, 10 anos, vamos aí agora supor. o governo com um ano ele quer te comprar Por de exemplo. volta aquilo que era seu, sem te dar prejuízo. Eu Beleza. fiz umas filmagens aqui do Rio Verde, esse ano passado. Sei. E eu ia lá de data em data filmando. Eu tenho aqui, eu te mostro pra você. Você foi registrando os Fui períodos. registrando os períodos. E aí, como eu conheço essas beiras quase todas, e já trabalhei demais em lavoura também, Conhece bem o campo. né? conheço, eu trabalhei de medir terra também, tudo eu fiz isso aí. Então, tudo tem os limites e as marcações. Por exemplo, se você tem um espaço do rio, vamos dar um exemplo, 50 Você metros. tem que respeitar uma margem, né? Agora vamos lá ver se tem o menos 10. Não tem. Tem 5. Agora, aqueles que eu tô te falando dentro das ordens, teria que tentar arrumar tudo isso novamente. Porque ainda dá tempo de fazer isso alguma coisa. Eu concordo com você. Então, independente se você vai... O que eu sou contra é você tomar prejuízo. Mas você gastou o quê? Gastei X, então eu vou te pagar o X e vamos reflorestar isso aqui. Vamos arrumar. Você vai fazer... Você já viu tanto de bilhões de serviços você não vai arrumar? Fora daí, da cidade? Mas é temporário. Você... Dinho. Não, temporário nada. Sim, é. Vai ser... Vai chegar ser... um ponto que se o governo determinar isso, não vai, se vai resolver tudo. se você for tentar arrumar esse país aí, só aí você vai ficar muitos anos, Brasil. Você vê que eu falo assim, ó, o pessoal apoia muitas vezes o capitalismo sem saber assim, porque aí eu falo, o problema não tem a ver, por exemplo, com o capitalismo ou com o socialismo. O problema tem a ver que qualquer uma das duas teorias, elas abrem margem para pessoas que não sigam, por exemplo, a ideologia que seria a base essencial dela. Por exemplo, aqui em Mineiros, se você lembrar bem quando chegou, por exemplo, a usina para cá, o corte de cana e o plantio, eu lembro que parece que foi exigido pelo poder público municipal da época, que era 50% tinha que ser manual e 50% deveria ser... Industrializado. Então o que acontece? Você via que tinha até carro de anúncio na rua chamando o povo para trabalhar naquela época. Tipo, e eu acho que o salário dava equivalente a quase 3 salários, eu acho mais ou menos, pelo valor da diária, uma coisa assim. Aí o pessoal anunciava... Esse salário mês com a diária que eles recebiam. Eu imagino que seria mais ou menos hoje quase R$1.000 quase R$100 por dia pagaria hoje. Ou mais. Eles ofereciam diária. Cara, na época tinha chegado o grupo Andrella, que era o que começou com o plantio, depois passou para Brinco. O que acontece? Os caras corriam atrás de pessoas para trabalhar. Então era mais ou menos assim, cara, só fica desempregado quem quer. Só fica desempregado quem não tem essa disposição de trabalhar assim. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que o povo esnobava o emprego, porque tipo assim, velho, os caras tá passando até oferecendo carro de propaganda. E naquela época tinha chegado, também já tinha a Marfrig que precisava de gente, e a Perdigão. Então começou assim,
quem pagar melhor eu vou. Mais ou menos assim. Então tinha Brenco, Tá todo mundo tinha precisando. Andrella, tinha Marfrig e tinha Perdigão, praticamente, sem contar os outros comércios, né? E aí o cara falava assim, velho, se não quiser eu vou lá pra Marfrig, se não quiser, você entendeu? As pessoas começaram a esnobar e não valorizavam naquela época o emprego. O que aconteceu? Outra coisa que eu lembro que o público municipal exigiu na época foi de que os maquinários que fossem comprados naquela época deveria ser daqui do comércio. Ou seja, o cara poderia ir lá buscar um monte Tem que de ser trator. do comércio local. É, tinha que buscar trator lá em São Paulo, por exemplo, para pagar mais barato, ele exigiu e tudo. E assim funcionou durante um período de tempo. O que aconteceu assim que trocou o poder público da época? Automaticamente automatizou todo o sistema de plantio. Passou a ser tudo 100% automatizado e a colheita também. Aí, aonde que aconteceu? Uma máquina que se pagava R$1 milhão, por exemplo, tomou a vaga de quantas pessoas que tinha naquela época ali. Só que as pessoas não conseguem observar isso. Assim como você estava falando, antigamente o cara ia para a roça trabalhar de chapa, trabalhava na sacaria, não existia nem o Big Bag, que é o saco de 1 tonelada. O cara era sacos de 50 quilos. 50 quilos. E aí o cara ia trabalhar, mas ele... Na verdade era 50 que dava quase 60. Porque ele escorregava, era plástico. E eles enchiam até no cabelo. E aí você ouve o pessoal, eu falo assim, porque eu já ouvi o pessoal da antiga falando que antigamente o cara trabalhava numa safra na lavoura de chapa, ele ganhava dinheiro de comprar quase um quarteirão aqui na cidade. Não, uma casa, né? Um quarteirão. Não, assim, de terreno, porque como tinha terrenos espalhados, as pessoas queriam terreno morar lá, era bem barato. queriam morar mais no centro. Então, tipo assim, o cara falava assim, ó, aqui vai crescer, do Divino Espírito Santo, por exemplo, vai crescer ali, você lembra que tinha aquela, onde é a Avenida Contorno, por exemplo? Tá na invasão. Não, ali eu não quero terreno pra ali. E aí as pessoas tinham essa condição. Só que eu falo assim, hoje, o cara vai trabalhar na safra, ele não compra... Eu falo assim, eu vou trabalhar na lavoura. Não, pra começar, não existe mais isso, né? Eu não tenho- Exatamente, mas o que eu queria dizer pra você é o seguinte, por exemplo, são tudo planejado, os caras fazem tudo planejado. Isso que você falou aí, ó, verdade. As maquinárias veem assim, vocês vão cumprir assim, mas sabia que o próximo passo era mecanizar mesmo. Aquilo lá foi só uma fachadinha. Qual que é o segundo passo que ele toma? Eu vou contratar a pessoa que tiver a 8ª série em diante, o primeiro grau, senão eu não contrato. Né? Aí você acha que esse vai pra lá? Você acha que esse vai pra roça? Não. Não vai. Aquele que vai, ele tirou pra cá. Eles estão invertendo tudinho pra ficar do jeito que ele quer. Ele tirou o que poderia ir, primeira coisa que ele foi. Agora você vai ter que ter o segundo grau pra cortar a cana? Precisaria disso? Você pode ter cursos e mais cursos, porque ele tá sabendo que você não vai fazer. Aí ele vem com a maca já tá comprada, ele vem só esperando a máquina você dar aceita qualquer proposta. Exatamente, ele tá fazendo aquilo ali só pra ti. Inclusive as máquinas hoje, que até onde eu sei, essas máquinas hoje tem uma tecnologia tão avançada que não precisa, o operador ele só fica dentro da máquina para manobrar quando chega na beira do talhão, para poder alinhar. Depois que alinhou, acabou. Você só põe a mão aqui, ó. Isso aí já tá resolvendo. Não, mas tem uns aí que não tem ninguém, não. Precisa de manobrar nada, não. Ele manobra sozinho. E aí é o que eu falo. Aí onde as pessoas não percebem o seguinte. Aí houve, se você bem observar, você vai ver que houve uma transição que é onde está salvando muitas pessoas hoje para sobreviver. Porque antigamente quase não se falava em empreendedorismo. Né, a ideia de criar um negócio, um modelo de negócio. Hoje a maioria dos modelos de negócio são inventados. Hoje o delivery ele começou praticamente do quê? Desgraça. O cara tava lá na sua casa, você falava assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu tô desempregado, tô fudido, eu não sei o que eu faço. Vamos fazer umas marmitas para vender e tentar? Com a questão da internet, ela proporcionou a divulgação. Da comunicação. E aí melhorou o alcance. Então hoje você fala assim, eu quero uma pizza. Você não precisa ter uma pizzaria hoje montada, com uma estrutura de aluguel caríssima, para você poder fazer pizza e vender na internet. Você tendo uma cozinha arrumadinha e sabendo lidar com manusear a matéria-prima, você faz uma pizza, coloca... Se você criar um tipo de comida que quase ninguém conhece, ou ninguém nunca viu.
Então, e aí é o que aconteceu? Hoje o que está salvando as pessoas que estavam desempregadas são pessoas que começaram a entrar no nível de verdade, empreendedorismo. abriu um mercado de emprego, além das pessoas que empreendem também já começa a ter um bom resultado, e ele começa a contratar outras pessoas só que do negócio que nasceu, vamos dizer assim, recentemente. E a maioria... Tem muita gente que estão seguindo negócio aí depois da pandemia, e às vezes... através da situação. Às vezes, e essas pessoas, às vezes, elas estão quase todo mundo na informalidade. Por quê? Porque os custos de um negócio, às vezes, é caro. Então, às vezes, a pessoa tem uma pessoa na cozinha... É o que mais dificulta. Mas ela não tem condição, por exemplo, de ir lá e pagar para essa pessoa todos os seus direitos trabalhistas ali. Inclusive, quando ela vai organizar um negócio, muitas vezes o poder público, a depender de quem vem em nome da fiscalização, às vezes ele vem, parece já com o objetivo de barrar e não de tentar falar assim... Vamos ver o que pode ser feito? Vou te dar um prazo para que você possa estruturar o seu negócio. Porque é o seguinte, você não tem uma ajuda do poder público. Então começa assim, eu com a cara e a coragem, peito um negócio que eu não sei se vai dar certo. Então eu tenho que integralizar o capital, que eu estou sonhando com o negócio. Então às vezes eu peguei meu direito trabalhista, estou investindo tudo nisso aqui, sem saber o que vai dar. E aí às vezes você precisa dividir entre organizar a estrutura do negócio, e comprar matéria-prima para trabalhar e comprar ferramentas, né? Aí, de repente, quando você olha, os caras chegam e falam assim, não, eu acho que isso aqui não tá funcionando, aqui precisa fazer um banheiro a mais, isso aqui precisa ter... Não, cara... eu não vou liberar seu vará, não. Eu já vi pessoas, por exemplo, chegar no limite que ele gastou todo o dinheiro para montar a estrutura... Para se adequar... Para se adequar... Não, para se adequar... achando... Para se adequar, na melhor das intenções... E o que acontece? Quando os caras chegaram, falaram, não, precisa colocar cerâmica aqui, precisa fazer isso e isso. Precisa ter um banheiro, uma escada, um corrimão. E o capital dele já tinha sido todo integralizado. E o poder público, que vem com o poder de fiscalização, ele também não oferece condição. Aí vai falar assim, e aí? Aí você fala assim, agora eu investi meus 10 mil aqui, já arrumei tudinho, eu não tenho de onde tirar. E não que eu não queira fazer, mas o problema é que me falta condição. Não, isso é o que mais acontece. Aí quando o seu negócio impulsiona e dá certo, o que acontece? Vem a boca do leão. Aí as suas movimentações bancárias, tudo isso aí. Aí ele quer o quê? Aí vem para poder arrancar uma boa parte do... Né, eles vêm para comer a cereja do bolo, praticamente. Aí você fala assim, por que às vezes empreender no Brasil é um dos maiores desafios para qualquer pessoa? Porque até o seu negócio dar certo, cara, você tem que surfar sobre uma tsunami, né? Nem sobre ondas, não. Que é o quê? O próprio poder público. Aí... Você pensa assim, eu queria trabalhar de forma regular. Registrar funcionário não é barato. Igual eu falei, você arcar com todos os tributos não é barato. Você trabalhar 100% na legalidade é o que muitas pessoas quase não conseguem. E aí as pessoas começam de um negócio informal para depois tentar se estruturar. Aí o que acontece no Brasil? As grandes empresas fodidas, elas conseguem muitas vezes ter uma sonegação muito maior do que aquele cara que está começando. Na verdade, são isentas, você viu, né, que você constrói tudo que você disse? Aquela hora eu te disse para você, quando a pessoa, que eu falei assim, que era errado o FIES, eu disse que o sistema do poder público, da maneira que ajudou, que não beneficiou a pessoa que no caso, precisa, igual o que você diz aí, ó, vou abrir uma empresa, sim. E o que você falou? O poder público não ajuda e você não tem condição e não alavanca. Não isso que você disse agora? Acontece. A mesma coisa do outro. Do FIES. É porque você falou, você tá passando uma situação dessa, sua família? Eu tô, dos dois lados. Isso que eu tô falando pra você, a mesma coisinha. É que você muda o tom, o jeito de falar, mas o significado vai dar no mesmo. Galera, acho que nosso papo aqui já tá bem extenso. Já tá na hora de eu ir embora. Amanhã já tá dando Ixi, já é 10 horas da noite. Queria agradecer aqui o Batata, aqui o Joseph, que tá participando com nós aqui hoje. Eu que agradeço. O Denis também, Guilherme, deixar aqui um espaço aqui pra você mandar uns abraços aí. Mandar um abraço pra todos os ouvintes que mandaram aqui uns e-mails pra nós aqui. E que muito obrigado pela oportunidade, que nós conversamos vários assuntos, até assunto que nem tem muito conhecimento, mas nós somos brasileiros, todo mundo sabe um pouquinho de alguma coisa. E nós gostamos então de a gente falamos
sobre o que nós queríamos falar mesmo, e o dia que tiver outra oportunidade, a gente vai falar em outras... Tinha tipo um debatezinho aí pra rolar aí, parece que você chamou o Pedrinho, ele não quis vir. Foi, ele ficou meio cismadão, ele falou, não, vou esperar o Dinho lá, vamos verificar como é que vai ser lá, e aí depois eu vou. Mas assim, gente, só pra vocês entenderem, não é um debate discutido, não, é um debate saudável, é uma brincadeira. Os amigos, conversa todo dia quase. E nós é parceiríssimo. É porque é legal ver, assim, tipo assim, são pontos de vista, porque chega a ser até legal ver os pontos de vista. E eu acho bacana disso, assim, que poder discutir vários assuntos ali, vamos dizer assim, não abalar na amizade, ninguém ficar magoado, isso é massa. Cara. E eu mais ele já escolhemos os candidatos, sem querer agora, não é segredo pra ninguém mais. E a gente vamos ficar combinado, já vamos falar pro Alex, se ele aceitar essa oportunidade. Assim que chegar mais próximo, a gente vem com as coisas mais... informação vem com as informações melhor. Sem agressão. Sem agressão verbal. Claro. Verbal. A gente vai falar sobre nossos candidatos. Expor os pontos de vista. E os pontos de vista nossos. E nós temos, segundo nós somos democráticos, nós vamos aceitar as diferenças. As diferenças. Combinado? Bora aí. Vamos combinar com combinar agora. A aproximação da campanha aí. A gente vamos trazer uns dados. Eu vou anotar umas coisas aqui pra poder. É porque hoje pegou de surpresa. A gente falou muita coisa sem ter muita. Não, sim. Vamos vai vir mais focado no assunto específico, né? O tema hoje vai ser sobre eleições 2022 e os candidatos. Agora não teve jeito de nós esconder. Eu queria esconder, né? Mas aí o homem apertou nós, teve que decidir as opiniões aqui. Aí a gente voltamos. Mas é bom que quando chegar a campanha nós já tá meio preparado, né? Vamos dizer assim, nós já sabemos o posicionamento. E pode mudar também até lá, né? Quem sabe? Não, exatamente. Não, mas não muda porque eu não gosto de... não, mas eu mudo. E porque se pintar um outro aí que eu... Você tá... eu não gosto de reeleição. Se tem uma proposta mais... eu não gosto de reeleição. Na dúvida, vota no Ciro. Não. Eu também vou falar pra você, a minha opinião sobre reeleição também não é muito legal, não. Eu não sou muito a favor de reeleição. Eu acho que... Mas, né? Que se o Brasil implantasse um sistema de não há a reeleição, o Brasil tava num outro nível acima do que tá. Apesar que eu não reclamo, não. Eu não gosto de reclamar, não. Pra mim tá tudo bem. Eu acho que só da gente já tá vivo aqui, uma oportunidade de estar nós dialogando, brincando, conversando, mas mostrando o ponto de vista de cada um, já é uma benção, já é uma glória. Já tô. Saúde e paz, o resto nós corre atrás. Já tenho uma gratidão a Deus por tudo isso que tem acontecido com nós. Jim, obrigado, cara, ter vindo aqui. Obrigado a vocês todos que estão aqui. Agradecer vocês aí que nos assistiu e que vai nos assistir também. Como sempre, né, eu deixo quase sempre o final. Vou pedir aí pro pessoal que está nos assistindo aí, que acompanhou nossa live aí. Galera, dá aquele apoio bacana para nós, dá aquele joinha lá, que para nós é importante pra caramba. Se inscreve no canal, ativa lá as notificações lá, para toda vez que a gente estiver fazendo uma transmissão massa aqui, vocês poderem estar participando com a gente. Agradecer mais uma vez o apoio de todo mundo, né, que está nos seguindo aí. Já está alcançando alguns seguidores aí no Instagram e também alguns inscritos no YouTube. Logo mais a gente vai começar a divulgar alguns dados aqui, vamos dizer assim. E lembrando que a gente também tá no início ainda, né, do podcast. A gente tá aqui aprimorando e melhorando cada dia mais, mas problemas acontecem, né? A gente vai estar nos preparando mais para situações como essa. Pedir aí a compreensão de todo mundo aí que estava nos assistindo, que deu aquela queda, né? Acho que é bacana explicar isso aqui também. E falar que a próxima transmissão aqui a gente vai estar firme e forte de novo, né? Tem uma programação agora para sexta-feira aqui com o Newton Júnior, né? É isso, né, Júnior? Isso. Sexta-feira. E talvez a semana que vem vai ter algumas surpresas aí, vamos dizer assim. Tá chegando aqui, o Batata tá participando aqui com nós também, porque o Josi, que não gosta que eu de batata, que ele tem um projeto também bacana, ele quer trazer aqui alguns conteúdos aqui, umas pessoas aqui para debater algumas ideias mais focadas, né? Sim. E a gente vai estar lapidando essa ideia aí e trazendo também aqui, né, pro pessoal ficar tendo conhecimento aí. Se surgir novidade aí, eles poderem estar acompanhando também. Exatamente. Bacana, galera. Obrigado a todo mundo. Um abraço, tamo junto. Valeu. Falou.